Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Daniela e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Alex Cobbs. Ele é criador do método blindagem, tem a chancela do curso do Giancarlo Russo, também é professor de hipnoterapia e também ele cuida do Hipnobaía e também agora, em junho, estou trazendo o Anthony Jackson. Vou chamar aqui o Alex Cobbs. Oi, Boa Alex. noite, Dani. Boa noite. E aí, como que você tá? Como estão as coisas aí? Maravilha, tô ótimo. Agora que o clima melhorou, que tava fazendo frio aqui no Capão, agora deu uma melhorada, tá mais tranquilo. Senão eu estaria todo parecendo que tava no Polo Norte aqui, ia estar todo agasalhado na noite passada, mas agora melhorou, tá um clima bastante agradável agora, pra gente falar sobre hipnose, falar sobre como trabalhar a nossa imaginação, e tamo aí. Legal, isso aí. Então, eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer, para as pessoas do canal, tirar algumas dúvidas, né? Aí eu vou Maravilha. iniciar te perguntando o seguinte: eh, eu quero saber qual a sua opinião sobre a PNL e se você utiliza ela na clínica. Boa pergunta, boa pergunta. Então, a PNL é igual à hipnose. Eu digo que é igual à hipnose. Assim, a gente já faz parte da gente, né? A gente já usa, só que muito mais de forma inconsciente. Só que aí pessoas muito inteligentes que trabalhavam com a mente humana começou a perceber esses padrões, né? E começou a sistematizar esses padrões e começou a usar em favor de fazer mudanças. Então, assim, a PNL uso ela na clínica, sempre uso ela na clínica, porque ela é um catalisador da hipnose. Eu não consigo ver a PNL hoje separada da hipnose. E uso sim, uso bastante. Faz muito parte, por sinal. Né? Muitos fundamentos da PNL, nem tudo, porque eu acho que tem algumas coisas na PNL que o povo abusa um pouquinho nas histórias, mas assim, uma boa parte eu acho muito interessante. E uso. Você usa, você acha que ela procede, assim, em ser boa como eu vou te falar, um uso lúdico? Você acha que ela cabe na clínica? Como você a utiliza? Então, eu me baseio muito nas ideias das modalidades e submodalidades, que é o que a pessoa traz para mim, né? Sempre eu tenho acabei desenvolvendo uma forma no método blindagem, que é uma forma de é o tipo uma anamnese, mais uma análise, não gosto muito de chamar de anamnese, mas de anamnese, mas uma forma de análise da pessoa, onde eu me baseio a partir das quatro portas de entrada, né, da hipnose, que a gente fala muito nas quatro portas de entrada, que é a crença, a imaginação, fisiologia e experiência, né? Como colocar a pessoa em transe a partir dessas portas. E como eu comecei a estudar a hipnose e ver que a hipnose está em tudo, né? Então, essas quatro portas que foi muito bem explicada, muito bem desenvolvida pelo James Tripp, onde a gente poderia levar as pessoas ao transe, eu via que eram portas também que quando as pessoas estavam em estado de problema, essas portas estavam completamente ativadas nela, né? Independente de estar falando de hipnose e de não estar falando de hipnose. Sempre a pessoa envolvia uma crença por trás do estado de problema dela, sempre envolvia um processo imaginativo, que é isso que a gente vai falar muito também sobre imaginação, né? Tinha muito processo imaginativo no estado de problema da pessoa, tinha muito processo de fisiologia, né? Na pessoa, essa coisa emocional e a fisiologia estava muito envolvido, né? Fora isso, as experiências, né, desagradáveis que a pessoa tinha nos estados de problema. Então, eu comecei a avaliar a pessoa a partir disso. O que é que ela me trazia no estado de problema dentro dessas quatro portas. E, a partir daí, eu começava a trabalhar as submodalidades dentro disso. Para quem não sabe, as modalidades, a gente pode dizer assim, que são os nossos sentidos, né? Os nossos 5 sentidos. As submodalidades é um exemplo assim, ó, temos a visão, que é um dos sentidos. As submodalidades da visão é a cor, o tamanho, né? Você poder ver cor, poder ver tamanho, essas são as submodalidades. E todo mundo tem um padrão, né, na vida dela, tem um padrão que ela se envolve de uma certa forma com certos tipos de submodalidade, com certos tipos de cores, com certos tipos de sons, com certos tipos de contato,
né? Então, tudo isso estava envolvido na pessoa. Então, a PNL está muito intrínseca nisso quando eu vou trabalhar a hipnose junto com a PNL na clínica. Eu uso muito, uso bastante. Nesses aspectos, assim, eu uso bastante a PNL. Legal. Eu também uso bastante. É muito legal usar as submodalidades, eu também encaixo ambas. Não tem como não usar, né? É isso, não tem como não usar, né? Até sem saber que a pessoa está usando submodalidade, ela usa. Porque se a pessoa fala, porque eu gosto de cores, eu chego em casa, eu sempre gosto de colocar tudo azul e tudo mais, aí a pessoa que faz a hipnose tem aquela sacada, então na hora de eu fazer a indução, de dar as sugestões, eu vou usar o azul. Ou seja, está usando submodalidade, mas também nunca temos ouvido falar de submodalidade e de PNL. Né? Mas está usando. É por isso que eu digo que tanto a hipnose quanto a PNL sempre teve aí, ó, vagando, sempre teve acontecendo, só que algumas pessoas sacaram, né, e começaram a sistematizar. É verdade. Ó, tem uma pergunta aqui Manda. do Daniel. Espera. Alex, quando você e por que você se interessou pela hipnose? Quando e por que, aliás, tô sem óculos, é bonito aqui. Quando e por que você se interessou pela hipnose? Beleza. Quando eu me interessei pela hipnose, de verdade, sabendo o que era hipnose, eu já estava usando a hipnose há muito tempo sem saber, né? É uma grande verdade, porque eu comecei, eu era acupunturista, inclusive vou até fazer uma live com o Franklin, que foi o meu primeiro professor de medicina chinesa, vou até fazer uma live com ele, acho que é na quarta-feira a gente vai ter uma live. Então eu tive esse primeiro contato, e junto com isso eu acabei descobrindo um livro chamado Kybalion, certo? Sei. E esse livro, Kybalion, ele falava muito sobre o poder da mente, né? O universo é mental. Para quem conhece, aí sabe a história que tem lá no Kybalion, né? Os 7 princípios herméticos. Ele fala muito do universo é mental, que a gente, a partir da mente, a gente pode fazer muitas coisas, e a partir da mente a gente se engana com muitas coisas também. E eu comecei a usar muito isso a meu favor. E aí, depois de um tempo, que eu vim conhecer a hipnose. E quando eu conheci a hipnose, eu fiz o link na hora, diretamente. O hipnose fala todo o tempo todo de mente consciente, mente subconsciente, e de usar a mente consciente para controlar a mente subconsciente, que são conversas bem metafóricas para quem já conhece a hipnose de forma mais madura, mas que faz muito sentido. Até para quem ainda não conhece muito a hipnose, fica uma forma mais didática de conhecer quando fala de mente consciente, de você pegar a mente consciente e conseguir controlar a mente inconsciente. Então, o Kybalion falava muito disso, desse controle mental. E aí que eu comecei a me interessar. Né? Quando eu comecei a ver que o assunto de hipnose falava da mesma coisa, aí eu me interessei pela hipnose. E aí pronto, aí comecei a fazer curso e não parei de fazer curso. Já tem um bom tempo que eu não faço curso. A minha ideia é ver se eu paro de fazer curso. Mas assim, como eu não aguento ficar quieto, acabei trazendo o Anthony Jack para Salvador, porque eu acho que assim, a Bahia, né, Salvador, é um estado que vive a hipnose o tempo todo, sem saber. Porque você vai nos terreiros de candomblé, vai nos terreiros de umbanda, né? E o tempo todo o transe está acontecendo ali dentro. E quando a gente fala de hipnose e fala de transe, a gente vê que a relação é direta, né? Às vezes vai ter hipnose e não vai ter aquele transe tão formal. Mas na Bahia é muito claro isso, ver o transe para a gente que trabalha com hipnose. E às vezes até eles mesmos não sabem, né? Que o que está acontecendo com eles, pela questão religiosa, às vezes eles não conseguem, eles acham que não tem essa conexão com a coisa mental também, né? Muitos sabem, inclusive muitos sabem de verdade. Já conversei com muitas pessoas de terreiro de candomblé que entendem muito do assunto, mas nem todo mundo entende dessa forma mais aprofundada, né? Que existe o transe, que existe também uma coisa fisiológica, né? Que independente de existir a espiritualidade, né? Acredite ou não na espiritualidade, existe essa questão fisiológica dentro do transe. Então, assim, eu acho que a Bahia carece muito dessas informações, né? E de usar esse poder, porque a gente vê muitas pessoas que vêm de fora, os grandes professores de hipnose que vêm de fora, eles dizem que é muito fácil hipnotizar no Brasil, porque as pessoas são muito suscetíveis, né? E já ouvi de dois hipnólogos falando isso, já vi o Anthony Jack falando isso e a Melissa Tias falando isso, que tem essa facilidade, né? O Giancarlo Russo também fala sobre isso, né? Essa facilidade que os brasileiros têm de conseguir entrar em hipnose.
E na Bahia eu achei essa necessidade maior, e aí eu fiz o quê? Trouxe o Anthony Jack para mais um curso de hipnose. Eu vou aproveitar como trouxe ele, vou fazer também um curso. Claro, a gente sabe que quando a gente produz um curso, nunca dá para ficar sentado do início ao fim, mas pelo menos vou estar lá colhendo os dados e vendo essa gente toda que gosta de hipnose junto lá em Salvador, fazendo esse curso. E é isso, Daniel. Eu me apaixonei pela hipnose e não parei mais, cara. Não parei mais. Porque quando o mosquitinho da hipnose pica a gente, né, Dani? A gente sabe como é que é. Não para mais. É verdade. Olha os certificados da Dani tudo aí do lado aí, ó, provando isso que eu tô falando. Você sabe que essa coisa que você falou da Bahia é interessante. Eu vou te contar um negócio que eu perguntei pro Google, né? Eu fiz parte de um grupo de meditação e tinha os mantras. E assim, a recitação dos mantras, ela começava assim, lentamente, aí ia ficando mais rápido, mais rápido. Aí tinha uma aceleração. Era uma coisa repetida, repetida, repetida. Aí eu falei pro Google, é um transe, né? Aí ele falou, é. E aí eu Completamente. saquei tudo, aí eu fiz a conexão de que era exatamente a mesma coisa na Bahia, e eu falei: "Ah!". Aí eu Exato, entendi. exato. E por quê? Veja, e para mim é até poético falar isso, porque veja a comunicação não verbal que acontece dentro disso daí. Veja a sugestão não verbal, né? Que a comunicação não verbal vai existir, mas a sugestão exatamente. Como você falou, o som começa lentamente. Por que lentamente? É muito mais fácil você se conectar ao som lentamente do que o som já vindo rápido. Normalmente, ele pode lhe incomodar se ele vier rápido. Então, ele vem lentamente, que é como se fosse uma indução de relaxamento, Exato. para lhe preparar e para depois acelerar, que é para como se fosse, como é uma comunicação não verbal, É, se conectar com o estado de problema no momento que acelera. Mas não é é, mental, não é cognitivo, é corporal, né? O é. desconforto. Então é como se agora relaxe e agora vá lá para o seu estado de problema. E aí o som vai ficando mais forte. Então, Exato. tem essa. É isso, sempre vai para o fisiológico, independente de existir algo Vai, vai. espiritual ou não, que eu não nego, não nego, mas a fisiologia está lá comendo no centro. Mas foi mesmo, o negócio ia quando chegava na aceleração, todo mundo estava assim: e batendo palma, ia numa agitação e as pessoas chegavam naquela fisiologia ali, ó, autona. E por que é legal? Porque é você que está tendo o controle da situação. Porque se você estiver parada e sentir aquilo que você sente na hora que está fazendo aquilo ali que você acabou de falar, a primeira interpretação eu estou passando mal. Que o coração vai acelerar, né? Vai ter aquela ativação simpática, adrenalina, noradrenalina. Se você estiver parado assistindo um filme e sentir isso, ou estiver lendo um livro e sentir isso, sua interpretação é estou passando mal. Mas aí, como está sendo algo guiado, você está sabendo para onde está indo, está tudo direcional, está indo tudo sendo direcionado, você está tendo uma ativação simpática de forma consciente. O que é que isso acontece? Você está fazendo é como se fosse uma homeopatia de estresse. E com isso você consegue lidar, o seu corpo consegue lidar. E isso lhe prepara para quando vier uma carga maior de estresse, uma crise de pânico, ou uma situação que você talvez sinta constrangido, sem que é para estar, que seja falar em público, alguma coisa assim, você já está preparado, porque já recebeu a cargazinha de estresse de forma controlada, então na hora que ela vem, você tem um controle melhor para ela, né? Então, é isso que eu digo. Existem traumas, claro que existem traumas, mas existem técnicas que conseguem amenizar, pelo menos, para lhe aterrar, né? Para lhe aterrar no mundo e continuar, né? Independente de trauma e tudo mais. O trauma a gente trata também, mas o aqui e agora é que o cliente chega na clínica querendo para a gente. Essa que é a grande verdade. Inclusive, eles chegam, a maioria das vezes, muito ansiosos. Então, eles querem resultados. Então, alguma coisa a gente tem que dar para eles se aterrarem, né? Mas é bem interessante isso, bem interessante saber disso. Aí o Daniel mandou mais uma pergunta aqui para ele. Vamos lá. Se quiser Alex, também fazer alguma pergunta já com relação à imaginação também, quiser que eu adentre também, eu estou à vontade aqui. tem aqui várias. Vamos com calma aqui, ó. Alex, já tive crise de pânico no passado e hoje me recuperei totalmente. Depois de estudar hipnose, faço uma analogia entre o começo de uma crise de pânico e o loop hipnótico. Faz sentido? Meu caro, eu vou te resumir na palavra. É só isso aí mesmo, e nada mais. É só isso aí mesmo e nada mais. É,
A crise de pânico tem várias características muito parecidas de quando a pessoa vai entrar em estado de transe, que são aqueles estados de transe sintomatológico. Que às vezes a mão começa a ficar tremendo, às vezes começa a respiração ficar ofegante, coisa que acontece, voltando para a Bahia, coisa que acontece muito nos transes de terreiro, né? Então, a crise de pânico, muitas pessoas, aliás, muitas pessoas no terreiro, ao invés de incorporarem, sente um negócio tão desconfortável que faz o quê? Tô passando mal, desfalece, porque começa a passar mal. É uma crise de pânico. As sensações são muito parecidas. As sensações são muito, fisiologicamente, as sensações são muito parecidas, né? Ah, tô passando mal. Não sei se vocês já foram no terreiro, mas tem pessoas que começam a passar mal, começam a ficar desconfortável, sentem, tem que tomar um copo d'água e tudo mais, né? E tem essa interpretação foi algum espírito ali que fez aquilo e tudo mais. Mas é o que eu digo, sendo espírito ou não, para quem acredita ou não, tem uma resposta fisiológica ligada à transe ali. Entendeu? Isso aí não tem como negar. E tá certíssimo, Daniel. É isso aí mesmo. É exatamente como eu entendi, né, depois que eu saí do estado de problema, que eu também tinha crise de pânico, 14 anos, sabia disso, Dani? Não. 14 anos de crise de pânico, esse caboclo aqui. Por favor. 14 anos de crise de pânico. Às vezes eu acordava, sabe o que é você acordar e ficar assim, e será que eu vou sentir agora? Será que eu vou sentir agora? E tu mais sentia. Aí passava o dia todo, nesses altos e baixos, na hora de dormir. Assim, velho, 14 anos sentindo isso. E hoje eu não sinto mais nada. E hoje, para entrar em hipnose, é por isso que eu digo. E tem uma frase, deixa eu ver se eu lembro o autor da frase. Se alguém souber aí, lembrar, pode dizer. Por trás de todo problema existe uma intenção positiva. Ah, O que é que sei. eu quero. O que é que eu entendo dessa frase, que existe uma intenção positiva? A intenção positiva, para mim, são seus processos inconscientes, são as respostas inconscientes, ou, para quem gosta da grande metáfora, somente inconsciente, né? Que tenta buscar recursos, mas como a mente inconsciente, ela só é uma mente primitiva, é uma mente emocional, ela não tem um recurso cognitivo, ela só vai fazer com que você sinta, ao invés de que você pense, né? Então, vai trazer desconforto para você. Ou seja, ela está trazendo desconforto para lhe dar um alerta. Mas a primeira sensação que a gente tem, e eu entendo, porque você não é, a pessoa não é terapeuta, tá ali do nada, o coração dispara, a primeira reação que ela tem é: tô passando mal. Tô passando mal, o que é que tá acontecendo? Não, ela tá tendo uma descarga ali. Agora, convença a pessoa de que não, você só tá tendo uma descarga de crise de pânico, você não tá passando mal. Você não vai convencer a pessoa dessa forma. Porque a pessoa tá ali em pânico, o nome já diz tudo. A pessoa tá ali em pânico. Então, até para falar com a pessoa, tem que saber como falar, né? A pessoa entra na clínica, se ela entrar na clínica, aí que vem a imaginação. Vou começar a entrar na imaginação. A pessoa vem na clínica, né? E se ela não tá em estado de pânico no momento que ela entra na clínica, né? Você pode começar com a indução de relaxamento em algum momento, se você achar que seja necessário, não tem problema nenhum. Agora, a pessoa chega na clínica, como acontece muitas vezes, né? A crise de pânico dispara só porque ela chegou na clínica, né? E ela senta ali na cadeira e você fala para a pessoa: relaxe, feche os olhos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ela primeiro tem que aterrar, né? Tem que deixar ela soltar os bichos, pede para ela sacudir. Tá sentindo desconforto? Solte mais um pouquinho, né? Se conecte, deixa o seu corpo se conectar, porque se seu coração está disparado e você não está correndo, não está fazendo nada, ativa a amígdala, ativa a resposta de luta e fuga. Tá tendo algum problema. Você não está correndo, você está parado e está disparando aqui isso daí. E aí o que é que eu peço para a pessoa fazer? Se conecte, faça o seu corpo entender que você está fazendo movimento, por isso que seu coração está disparando. Ou se for uma recomendação que eu dei para a pessoa, faça corridas lentas, que eu também não vou pedir para a pessoa que tem crise de pânico fazer corrida rápida, que ativa muito também o coração, né? Esses desconfortos, né? Faz uma corrida mais lenta, para você se conectar com esse desconforto, que esse desconforto é só uma resposta querendo lhe ajudar a algum estado de problema, só que cognitivamente você não consegue controlar. É como se
pensando na teoria do cérebro trino, né? Dos 3 cérebros. É como se a ordem certa viesse primeiro o córtex pré-frontal, o emocional e o primitivo, né? Se você está no controle das suas emoções, quem está mandando naquilo tudo ali é o córtex pré-frontal. Você não vai deixar de sentir a emoção, né? O desconforto você não deixa de sentir, mas você tem o controle do córtex pré-frontal. Tem uma palestra para você dar daqui a 15 minutos. Você tem uma descargazinha de adrenalina, a parte emocional ali vai se manifestar, mas o seu córtex pré-frontal controla a situação e você consegue dar palestra normalmente. Só é o friozinho na barriga que é normal, que é saudável até. Mas aí eu falo tudo metaforicamente, pessoal, pelo amor de Deus. Se o cérebro tendo como se ele invertesse. E aí quem começa a ter o controle maior é a parte mais primitiva e a parte emocional. Então você só vai ter resposta fisiológica, é desconforto, é passar mal, né? Não é a cognição que está no comando. Então, assim, tudo isso é seu corpo tentando lhe socorrer, só que de forma errada. E aí você tem aquele desconforto todo de que está passando mal. E aí começa você a imaginar coisa. Porque se ninguém lhe disse o que você tem, você começa a imaginar. Vamos agora para a imaginação. Começa a imaginar. Será que eu estou tendo um AVC porque eu estou sentindo minha mão dormente? Ou será que eu estou sentindo uma parada, vou ter uma parada cardíaca porque eu estou sentindo também meu coração doendo? E eu estou sentindo também minha respiração ofegante? Ou será que talvez seja algum espírito obsessor aqui do meu lado que está fazendo isso comigo? Olha o leque que abre para a imaginação da pessoa, que ela não sabe o que está acontecendo com ela, para o que pode ser. E o que é pior, não vou nem dizer o que é pior, e o que pode embaralhar ainda mais o negócio, é você não só simplesmente desconfiar do que seja, você entrar, ó o loop, entrar na crença de que é exatamente aquilo. E a coisa começa a piorar. E aí o loop, aí começa. Você acredita, você começa com a experiência, que é o desconforto, você tem a experiência, começa a imaginar o que é que aquilo pode ser, aquilo vai retroalimentar a fisiologia daquilo ali que já estava desconfortável, vai piorar, porque se você começa a achar que você está tendo um AVC, você não vai relaxar depois que você vai imaginar isso. Se você achar que está tendo uma parada cardíaca, você não relaxa depois que você imaginar isso. Se você acha que está tendo um espírito obsessor do seu lado, você não relaxa depois disso, né? Então, você vai estar muito descontrolado. Então, a fisiologia piora e aí entra no hipnótico. A experiência vai piorar também, que vai ficar mais forte e não para. Então, e um dos maiores catalisadores disso aí é a imaginação. Um dos maiores catalisadores disso aí é a imaginação. O Emily Coué, que é um cara que eu admiro muito, né? Eu já tinha ouvido falar, depois eu vi o Alberto Derisola falar sobre Emily Coué e algumas outras pessoas que trabalham com a mente humana, psicólogos, falam muito do Emily Coué, que ele fala do poder da autossugestão, né? E tem uma frase que ele diz assim: entre a imaginação e a vontade, a frase não é bem essa não, mas eu vou falar na pegada do Tio Covas. Entre a imaginação e a vontade, desista. A imaginação sempre vai ganhar. Ah, Cobras, que nada, mas e a vontade? E o poder da vontade? Se eu quero, eu faço, eu quero, eu faço, eu consigo. Você quer, você faz, você pode até conseguir. Mas isso não significa que você estabilizou isso, né? Você foi na tora e conseguiu, não conseguiu, você resolveu o problema. Quando você for de novo, você vai ter que passar por esse sofrimento todo, botar essa vontade toda de novo para conseguir fazer a coisa e, como não é algo com recursos necessários, pode piorar o trauma. Vou dar um exemplo claro aqui. Você tem medo de entrar no elevador. Mas hoje, você bateu aquela coragemzinha de entrar no elevador. Mas você não tem recurso para trabalhar isso. Mas você resolve entrar no elevador. Quando começa a fechar a porta do elevador, sua ficha vai caindo. E você não tem recurso para segurar aquilo ali. Pronto, aumentou o trauma. Aumentou o trauma. Sua vontade só serviu para piorar seu trauma. Concorda comigo, Dani? Concordo. Né? Quer ver outro exemplo bem claro, que é um exemplo também que eu já ouvi bastante.
Se você coloca uma tábua no chão, uma tábua de 50 centímetros no chão, uma tábua larga no chão, e eu peço para você atravessar essa tábua de ponta a ponta, né? Você vai atravessar, Dani, sem problema nenhum a tábua. Se eu pegar essa mesma tábua e botar em cima de duas cadeiras para você atravessar de ponta a ponta, você até atravessa também, sabendo que tem uma gramazinha embaixo que não vai ter problema nenhum. Se eu pegar essa mesma tábua e botar num prédio de 2 arranha-céus para você passar, mesmo lhe garantindo que não vai ter vento, que não vai ter nada, você já não passa. A mesma tábua. A mesma tábua. Porque, na sua imaginação, você vai cair daquele troço. E, pasme, é bem provável de você, sem querer, acabar caindo. Porque entre a vontade e a imaginação, você já se imaginou dando errado e caindo. Então, há uma boa probabilidade de você acabar caindo. Do mesmo jeito que lhe convidam para você dar uma palestra, sabe que eu falo muito dessa coisa de palestra? Porque esse daí foi um dos meus maiores problemas na época de faculdade, né? Como é que fala? Daquela coisa, seminário, né? É seminário, né, que fala na faculdade, de apresentar seminário, né? Então, assim, eu não ia. Da vez que eu fui na faculdade, isso tem 1000 anos atrás, que eu achei que eu ia conseguir, consegui. Mas todo mundo percebeu que teve uma hora que minha boca começou a tremer, né? Minha mão começou a tremer também. Então é muito desconfortável. Você quer estar em qualquer lugar, mesmo naquele lugar. Por quê? Porque a partir do momento que eu sabia que eu ia ter seminário, na minha mente só vinha a ideia de como é que eu ia passar mal no troço, mais uma vez. Na minha mente já estava construindo aquilo. Não porque eu quisesse. Aí que eu digo aquela história do quando é a parte emocional, a parte mais primitiva comandando. Não é porque você quer, é por um modo de proteção. Você começa a pensar mais no estado de problema do que no estado de solução. E aí que as pessoas se confundem muito com essa conversa de autossabotagem. E eu não gosto de falar dessa coisa de autossabotagem. Eu não gosto de falar de autossabotagem. Eu digo que é uma medida só errada, né, que a sua parte inconsciente está usando para você não encarar o estado de problema. Ou seja, para lhe ajudar a você não passar vergonha ou constrangimento que você não quer passar dando a palestra, a sua mente, vamos falar de mente inconsciente, é metafórico, mas só para você entender, a sua mente inconsciente vai fazer com que você comece a acelerar a sua respiração, o seu batimento cardíaco, faça com que você tenha uma diarreia na hora, faça com que você tenha uma prisão de ventre. Só que tudo, como a gente vai para o estado de problema, associa como está passando mal, e não, opa, a minha mente inconsciente que está tomando as rédeas da situação. E faz um exercício para fazer a mudança, para você trazer para a mente consciente. Qual é o exercício? Você fazer o que nunca faz a pessoa que fica nesse estado de problema. Se imaginar como seria você fazendo aquilo que você passa mal quando faz. Cria. Já viu, para quem sonha, e para quem não sonha, mas sabe o que é sonho, né? Muitas vezes, quando a gente sonha, na grande maioria das vezes, agora eu vou tirar uma onda, eu tenho sonhos lúcidos direto, hoje eu consigo ter sonhos lúcidos direto, depois pode servir para outra live a gente falar sobre isso, mas nos sonhos você vê que a gente tem comportamentos e tem situações que são completamente fora do padrão e que a gente nem acha esquisito. Às vezes eu tô no sonho, nesse meu sonho eu tenho uma filha, eu sou casado com uma mulher e não estranho nada, eu tô vivendo o sonho. Então, toda vez que você fizer esse exercício de imaginação, faça com a mesma sensação dessa que você está no sonho, onde você não se questiona que nesse momento você está só imaginando. Você faz de conta que você está realmente vivendo aquilo. Fecha os olhos e faz de conta. Claro, você é um ser consciente, você sabe que você está aqui sentado na cadeira, de olho fechado, imaginando. Agora, esquece isso e faz de conta que isso está acontecendo. Cria um mundo imaginário de você fazendo a palestra, as pessoas, você chegando antes na palestra. Eu gosto muito de fazer isso, que é ridicularizar o seu problema. Nesse caso, eu chegando na palestra, a sala vazia assim, e eu lembrando da época que eu tinha vergonha de falar em público, eu ficava rindo de mim mesmo como era aquilo, e já imaginando o pessoal vindo, e daqui a pouco a sala chegando aos poucos, as pessoas ali cumprimentando e tudo mais. Criar a cena do início ao fim.
eu duvido que amanhã, quando você for dar palestra, você vai dar aquele piripaque que você dava antes. Não tem como. Claro, tem os recursos de submodalidades, aquilo que a gente estava falando antes. Na hora de você se imaginar, trazer aquela realidade da melhor forma. Se você vai dar uma palestra no auditório, se você já conhece o auditório, lembre a cor das cadeiras do auditório. Se você já foi nesse auditório, você sabe se ele é um auditório que ele é muito frio ou se ele é muito quente, traz toda essa realidade na sua mente, na hora que você for fazer esse exercício mental. Chega na hora, vai ser diferente. Eu estou dizendo isso porque é batata. Parece que o Daniel está fazendo outra pergunta. Obrigado pelas perguntas, viu, Daniel? Valeu pela Ele participação. está comentando aqui, ó. Sei como é isso, Alex. Antes da palestra sempre dá um friozinho na barriga. O barato é que tem que transformar esse medo em desempenho. É porque o Daniel é palestrante. Exato, Daniel. Cara, eu já fiquei tão descarado com esse negócio que hoje, praticamente, esse friozinho na barriga tem situações que eu nem sinto. Tem situações que eu já nem sinto. Ó, eu vou contar um caso aqui, onde eu usei exatamente essa técnica, né? Que não é, eu não gosto de chamar de técnica, a pessoa já assim, pô, é uma técnica, então eu não vou conseguir fazer. Você vai conseguir fazer. Você ainda não tem todos os recursos para fazer, mas se você usar esse mínimo de coisa que eu estou falando aqui, já vai dar uma grande ajuda. Curso do Giancarlo Russo, em São Paulo, esse último que teve aí. Eu fui um dos palestrantes da palestra que ia ter, não lembro se foi antes do curso ou depois do curso, enfim. Foi depois do curso, eu Depois do lembro. curso, depois do curso, Foi. certo? E aí, eu selecionei para falar um assunto ligado a comportamento, né? A comportamento e como as expressões, né? As expressões podem ser linkadas com a ideia da hipnose não verbal, você usar as expressões, usar o formato da... Quando chega na hora da palestra do Giancarlo Russo, ele aborda exatamente esse assunto, claro, com toda a profundidade que ele tem. Aí eu digo, e agora? Minha palestra era depois da dele. Ou depois da dele tinha mais um, aí depois era minha, uma coisa assim. Eu fiz o seguinte, faltando 15 minutos da minha palestra, eu mudei a minha palestra, que estava toda pronta, para falar sobre isso que eu estava falando nesse instante, as quatro portas de entrada do loop hipnótico, né, como eu usava dentro da terapia e contando a minha história de superação também. Então, assim, tudo aquilo ali, Dani, não estava fazendo parte do script. Aquilo ali eu fui 15 minutos antes para aquela piscina que tinha lá no hotel, que você lembra? Aquela piscina que tinha no hotel. Fui lá para a piscina, fui lá para o canto, fiquei sozinho, fechei os olhos, né, e me vi dando a palestra toda. Me vi dando a palestra toda. Sabe o que foi mais curioso? Quando eu terminei, que eu ia abrir os olhos, apareceu uma pessoa me chamando, falando assim, Alex, é só para ver da palestra. Aí eu já fui levantando, que eu fui colocando o microfone de lapela para tudo mais para dar palestra. E foi, não sei se foi boa, mas eu dei a palestra. Né? Eu dei a palestra toda que não estava no script. Então, assim, imagine o Alex de 99, na época de faculdade, se meter num problemão desse aí e conseguir ter esse jogo de cintura para lidar com a situação. Não ia de jeito nenhum. Não ia de jeito nenhum. O que é que me ajudou? O poder da imaginação. Não vou dizer que eu não ia conseguir dar palestra se eu não tivesse feito isso. Mas a forma que eu dei a palestra está toda linkada à ideia daquele exercício que eu fiz antes. Né? Foi tudo muito tranquilo. Eu fui soltando coisas ali que, claro, que eu já sabia, mas que eu não estava, não tinha um script, não tinha um roteiro. Né? E fiz interações com o pessoal e tudo mais, e o pessoal gostou. Assim, eu acho. Enfim, foi até o fim, deu certo, não teve trava, foi tudo até o fim. Então, assim, o poder da imaginação é muito forte. Eu tô com um livro aqui até do Emily Coué, ó, que eu indico para vocês. Se quiser também falar alguma coisa, Dani, que eu vou falando, vai deixando. Tem 3 coisas para dizer, né? Pode Uma falar. delas, eu já Depois eu tive falo do livro. mal-estar na época da faculdade, eu tive um mal-estar que eu desisti de falar em público. Eu estava fazendo licenciatura e eu tive que subir no tablado, aí eu tinha que falar alguma coisa. Eu vi a classe, Alex, eu falei assim: "Eu não quero mais isso". Eu falei: "Não, não, não, não". Aí agora eu tô tendo que fazer isso, né, tô me desafiando. E pra mim tá sendo como eu te dizer, uma coisa gradual, né. Mas eu não cheguei a falar com várias pessoas na minha frente, é mais aqui Aham. no canal mesmo.
E duas coisas interessantes que você está falando de imaginação, né? Que eu até acho que coloquei aqui nas minhas perguntas. O Ayrton Senna, ele usava a imaginação para o desempenho dele. Eu li no livro da biografia dele, né? Que ele ia durante a semana, né? Ver o circuito. Ele olhava todo o circuito, cada curva, cada local. Depois ele se imaginava fazendo todo o circuito no carro, ele fazia de forma imaginativa. Eu ouvi dizer que ele fazia hipnose, mas eu sei que no livro relata que ele imaginava todo o circuito e aí ele fazia a corrida. Isso é uma forma que ele utilizava do alto desempenho dele. E eu fiz o curso do Master Practitioner, e aí tinha uma atleta, uma paratleta, que deu uma palestra para a gente, né? E ela relatou o seguinte, que antes dela entrar para cada competição, ela se imaginava na piscina, fazendo toda a performance dela e ganhando. E aí ela ia Exato, lá, é louco, né? exato. É Aí ela, isso aí mesmo. aí ela realmente tinha toda aquela performance e aí ela ganhava. Eu esqueci o nome dessa atleta, mas eu vou procurar o Instagram dela e eu vou colocar na descrição da live. Mas muito É. interessante. A história do Ayrton Senna, eu fui lembrando à medida que você foi falando. Eu conheço essa história do Ayrton Senna, que ele usava esse processo imaginativo. Pois é, e isso, caso quem esteja assistindo aí não saiba, pessoal, o nome disso é hipnose. Ou melhor, auto-hipnose. Né? É. Auto-hipnose. Você usar o poder da imaginação. A única diferença, assim, para não dizer que é a hipnose 100%, é só porque a pessoa não tem esses recursos maiores, às vezes, que às vezes a pessoa tem de forma natural, de criar essas submodalidades, de colocar esses detalhes para... E o grande detalhe, você tem que imaginar. Lembra que eu falei de não questionar se é real ou se não é? Significa que o quê? Você está se comportando no momento que aquilo ali é uma nova realidade, então você também tem que trazer a emoção daquilo ali. Porque se você nunca falou em público, aí eu venho, ó, se imagine como seria, como você se sentiria falando em público. Imagine como é dentro de você, você está na frente de um monte de gente falando em público. Então não é só você imaginar, é você trazer a emoção. Né? E repetir o processo. Repetir o processo. Se você usar a imaginação, conseguir conectar a imaginação com a emoção, e você conseguir ter uma rotina de estar exercitando isso, né, começa a normalizar, começa a ficar uma coisa normal na sua vida. Você começa, voltando aqui, como se estivesse falando só, não serve só para dar palestra, não, para qualquer outra coisa, mas falando de dar palestra, você começa a dar palestra de forma tranquila, porque já faz parte de sua vida, do seu corpo. Quando você imagina, conscientemente, o seu córtex pré-frontal, você está sabendo o que você está imaginando. Você está sabendo que está criando imagem. Você está sabendo que você não está dentro do auditório dando a palestra. Mas tem lugares na sua mente, lembra que ele não tem essa cognição. Ele não sabe, para citar a imagem acontecendo, para ele aquilo não está acontecendo, aquilo é real. Então, quando você vai para o ambiente de verdade, aquilo já aconteceu. Dentro dessas partes inconscientes de você, que não sabe discernir se é real ou se não é. Então, está acontecendo, é real, é realidade. Aí aquilo fica gravado dentro de você. Quando você vai para a realidade, essas partes de você, isso aí eu já faço isso aí direto. É como se fosse essa parte de além de você falando isso aí. Então eu faço todo dia eu faço, ele faz isso comigo dia sim, dia não, ou então a cada 3 dias. E quando vai fazer, consegue fazer com mais facilidade. Porque Isso que você... Pode fala, falar. mas isso que você está falando faz parte de uma das perguntas que eu anotei, né? Que Olha isso só. faz meio que parte daquela coisa que as pessoas falam do meio que do quântico, né? Isso, Ah, exato. Essa coisa do quântico é a mesma coisa de dizer deixa eu ver outra coisa. O pessoal fala muito de pseudociência também. Vou falar um pouquinho desse papo de quântico e de pseudociência, né? Quântico, tem um cara que ele fala assim, é a teoria das probabilidades. Se é a teoria das probabilidades, é quase tudo, né? Então, eu acho que usar a palavra quântico fica muito fácil para as coisas, né? Eu quero ver explicar de verdade.
Eu quero ver explicar de verdade. Não estou dizendo que não exista, que seja uma explicação quântica, mas sim facilita muito, porque é a teoria das probabilidades, onde tudo pode acontecer. Onde o peso funciona diferente, onde as cores vibram diferente. Então, aí fica muito fácil dizer que é quântico, né? Da mesma coisa, da mesma forma que é fácil dizer que eu digo que eu faço hipnose não verbal e que tem a proxímica e tudo mais, aí a pessoa fala assim, ó, mas isso é pseudociência. Mas para ser pseudociência, o nome é pseudociência, ou seja, é uma ciência falsa. Para isso, eu tenho que estar afirmando que o que eu estou fazendo é ciência. Eu não estou dizendo em nenhum momento que é ciência, mas o cara vem para cá dizer que é pseudociência. Eu não estou dizendo que é ciência. Né? Para dizer que é pseudociência, tem que ser alguém afirmando que é ciência, e isso é falso. Né? Então, eu estou usando uma técnica que tem muitas respostas positivas quando eu aplico, e para mim é o suficiente para eu usá-las. Né? Não estou dizendo que é ciência. Mas você está falando é pseudociência. Para você. Para você. Eu estou aplicando uma técnica que tem um resultado, que eu não chamo de ciência. Talvez um dia a ciência explique da mesma forma que ela já explica as respostas fisiológicas que acontecem nesse processo. Ela já explica. Né? Ela já explica. Né? Não é ciência, mas tem uma ciência que estuda, tem cientistas estudando sobre o assunto, tem estudos científicos. Né? Então, aí tem essa treta aí. É, exatamente, ó. Tem até falaram aqui que você quer ver, ó? Ó, fala quântico que o Alex tem alergia. É que o pessoal abusa muito. Né? Eu acho a ideia, a teoria do mundo quântico, a teoria da probabilidade, eu acho muito bonita, dessa coisa das ondas que se transformam em matéria que se transforma em onda. Eu acho muito legal. Agora, pegar tudo isso e jogar numa seara de que tudo pode, porque a física quântica prova que tudo isso pode acontecer, e aí dizer, já que tudo pode acontecer, é isso que está acontecendo aqui. Ó. Isso aqui é física quântica. Estou usando o modo quântico de fazer. Mas é muito abuso. É que eles falam isso, né? De que imagina, sente, e aí cria. Mas aí não é. Exato. A coisa não é muito bem assim, né? Mas beleza. Exato, exato. Como se não existisse traumas por trás disso, né? É. Como se não existisse nada. Cara, por que tem. Um exemplo aqui, tem 3 pessoas dentro de um carro, né? Pessoal, por sinal, estou vendo agora aqui meus dedos. Se algum de vocês estiverem vendo meu dedo aqui, que ele tá horrível assim, ó, isso aqui foi própolis que eu coloquei, que eu machuquei o dedo hoje fazendo um serviço aqui da construção daqui de casa, ajudando o período daqui de casa, me machuquei, tá melado de própolis aqui, beleza? Agora esqueci o que eu tava falando. No quântico. Pois é, o pessoal abusa muito desse negócio de quântico, cara. Eu não lembro bem exatamente do que eu tava falando do quântico. Mas tem esse abuso, cara, muito do quântico, né? Tudo é É. quântico, tudo é quântico. Nossa, velho, é demais. E tem respostas muito mais simples, né, para explicar do que ficar vagando nesse mundo quântico. Viajando Ó, na maionese, enfim. Ó, tem uma pergunta aqui. Mostra pode. primeiro, aí depois você manda. Tem uma pergunta. Esse livro aqui, ó, Mostra. é um livro pequeno, simples, porque eu sei que tem pessoas que não têm paciência muito para ler livro. É um livro pequeno, simples, e ele é um livro que é aquela colinha que gruda, e a música que gruda. É muito legal esse livro de Emily Coué. Emily Coué. Ele, deixa eu falar aqui, são coisas básicas que ele fala, que eu acho que se todo mundo usar aí para si, é interessante. Ele fala aqui, ó, que das numerosas experiências que diariamente ele faz, né, que faço, ele dizendo, desde meus 20 anos, observados por mim mesmo, com atencioso cuidado, pude tirar as condições que se seguem e que resumem em forma de lei. Ele colocou como se fosse uma lei para ele mesmo, né? Primeiro, quando a vontade e a imaginação estão em luta, é sempre a imaginação a vencedora, sem exceção alguma. Que é aquela frase que eu coloquei que não é bem isso, mas é a mesma coisa. Outra coisa que ele diz: no conflito entre a vontade e a imaginação, a força da imaginação está na razão direta do quadrado da vontade. Ou seja, se você está com vontade, a sua imaginação está no quadrado disso aí, né, na situação. Então, invista muito mais na imaginação do que na vontade. Aí ele fala aqui também, ó, quando a vontade e a imaginação estão de acordo, que esse é o grande lance, porque não é para descartar a vontade não, pessoal, pelo amor de Deus. Não estou falando mal da vontade não, estou dizendo só que ela não é o suficiente, beleza? Tanto é que quando a imaginação e a vontade está de acordo, ela não simplesmente se ajusta à outra, mas uma se multiplica pela outra, elas se retroalimentam, é isso que a gente fala, ela se retroalimenta. Quando você usa a vontade e a imaginação, fechou.
E o quarto que ele diz, a imaginação pode ser governada, que é isso que eu falei para vocês, né? Em vez de você deixar seus processos inconscientes guiar a sua imaginação para o estado de problema, você usa a sua mente consciente para lhe guiar para o estado de solução. Pronto, falei. Pode falar. Ó, tem aqui essa pergunta aqui do Daniel Alex. Sabemos que a imaginação é parte do loop hipnótico. Minha pergunta é: há outras formas de potencializar o uso da imaginação depois que o sujeito entrou em transe? Sim, usando o loop hipnótico. Porque se você botou ele na imaginação, ele está na imaginação, ele já está no transe, retroalimente com a fisiologia, coloque mais fisiologia, coloque mais, sinta isso, perceba isso, né? Coloque mais fisiologia, aumente a experiência, coloque mais experiências para a pessoa ter, né? Imaginação, trabalhe a crença dela, veja o que ela acredita quando você fez a anamnese com ela, veja quais são as crenças dela, né? Retroalimente isso dentro da imaginação, tudo isso dentro da imaginação você pode fazer. Velho, esse loop hipnótico para mim é uma coisa mais mágica que existe para você brincar, né, na terapia, para você usar ele. Eu acho maravilhoso. Não sei se deu para entender aí. Deu para entender aí, Daniel? Entendeu? Olha, deu um joinha aí, valeu. Tem um maluquinho aqui, ele tá perguntando se existe espírito na hipnose. Cara, Eu vou colocar. Ele mandou 4 vezes aqui. então, o que acontece? Iesica, não sei como é seu nome, parece que você não é brasileiro, né? Você falou, existe espíritos em hipnose. Então, dependendo da vertente, eu sou um cara, assim, bastante cético, respeito tudo, sou bastante cético, e cético aos olhos desses padrões que as pessoas falam de cético, porque, assim, eu acho que a mente, para mim, é divina e é mágica. Né? O poder da mente, para mim, já é divino e mágico o suficiente para achar que a gente consegue desenvolver algumas coisas a partir de algo sobrenatural, assim, e tudo mais. Eu tenho isso, mas respeito muito, né? Respeito muito. Mas sempre existe falar sobre espiritualidade e hipnose, sempre, vira e mexe, você vai ver, por causa do transe. É o diacho do transe que faz conectar uma coisa com a outra, né? Porque tem essas sensações fisiológicas, né? Tanto no momento de hipnose e no momento de espiritualidade, né? Aí, ó, o Jason falando aí. Seja bem-vindo, Jason. Jason é um amigão de coração, aí vai estar lá no curso do Anthony Jack. O Kardec mesmo bebeu muito na fonte do magnetismo, né? Foi o princípio lá, antes de se falar hipnose, usava magnetismo, usava aquelas técnicas de magnetismo, de passe magnético, que hoje foram mais substituídos pela verbalização, né? E para ter resposta é muito parecida, né? Tem gente que prefere usar a parte do magnetismo, do mesmerismo, tem usa mais a parte da hipnose. Eu uso os dois, dependente do cliente, né? Se o cliente chegar, se for um cliente que tem mais costume de ir ao espiritismo e tudo mais, eu peço licença para usar o magnetismo com ele, que eu sei que ele vai se conectar melhor com essas práticas, né, com essa técnica. Ou seja, a minha crença no que eu acredito é uma coisa, o que importa muito mais é o cliente, né? Eu vou muito mais pelo cliente do que pelo que eu acredito. Se não, imagine, só vou atender cliente que acredita no que eu acredito, né? Além de eu fechar as portas para mim mesmo, né? Além de fechar as portas para mim mesmo, eu estou deixando de ajudar um monte de gente por conta de minha crença. Eu acho isso muito mesquinho, né? Só que me fala uma coisa, por exemplo, ele está perguntando, né, se existe aqui o espírito na hipnose, mas assim, a questão, o cliente tem ali, acredita no espiritismo, a gente sabe que o Kardec andava com o Mesmer e tudo mais, mas assim, às vezes é meio complicado, porque como a gente usa na clínica e usando essa abordagem, e aí, né? Como que fica? Então, às vezes acontece não sei se já aconteceu com você, Dani, de fazer hipnose e ali se mostra, não vou dizer manifestar, né? Não, pode falar para manifestar, manifesta um comportamento diferente de como se não é mais aquela pessoa, é uma outra pessoa ali que incorporou ela, que está ali naquele momento. Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu Não, comigo, inclusive mais de uma vez, de mudar a voz e tudo mais, e eu fazia a terapia com a pessoa do mesmo jeito, né? Ou eu peço licença,
ou eu entro para aquela técnica que você deve conhecer, que é a terapia de partes. Eu uso esse espírito que se manifestou, essa autenticidade, sei lá, o que seja, dentro da terapia. Vou trabalhar com ela também. O que é que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa, né? Envolvo também, eu não vou descartar, não descarto nada. Para mim está dentro ali, é como se fosse uma terapia de parte. Se tem na terapia de parte, para quem não conhece, a gente é como se tivesse um outro eu dentro de mim que não conseguisse fazer com que eu largasse o cigarro, né? Algo dentro de mim, uma outra parte de mim. E aí eu vou trabalhar essa parte e até me comunico verbalmente. Agora eu não quero falar com você, Dani. Eu quero falar com aquela outra parte dentro de você que não consegue largar o vício do cigarro. E se ela estiver disposta a mudar, cara, isso a gente vê em centro espírita. Não quero falar com Entendi. você, eu quero falar agora com essa entidade que lhe persegue, que está lá de você, eu quero falar com ela. E aí conversa com ela. Entendi. Só muda a técnica, só muda o contexto e tudo mais, mas a terapia é feita do mesmo É a jeito. mesma coisa, A entendi. terapia é feita do mesmo jeito, né? Entendi. Então isso não me atrapalha na clínica, não me atrapalha de forma alguma. Até ajuda. Até ajuda. Entendi. Até ajuda. O problema é quando a crença da pessoa é maior no estado de problema. Do tipo, eu fui predestinada a ter isso para o resto de minha vida, né? Olha como a crença prende a pessoa no trauma, né? Ela acha que é assim porque algo disse, ou então ela ouviu, ou então alguma pessoa incorporou e falou com ela que ela vai estar com isso pro resto da vida dela, mas que dá para ela viver assim. Porra, às vezes acaba com a vida da pessoa, porque ela acredita naquilo, entra no loop da crença, né? E ela acha que realmente vai ter que conviver com aquilo a vida toda. Se ela chegar para mim, eu digo assim: você não tem que conviver com isso tudo. Isso veio junto com você através como um aprendizado. E a partir de hoje você vai se libertar disso. Amém? Marco Paredes que espíritos se manifestam, pero muito raro. Tem gente que é dessa premissa, de que é difícil, mas que às vezes se manifesta. Eu respeito, sem problema nenhum. O Delisula falou que é tipo, você conversa, fala assim, o que que eu devo fazer, o que deve ser feito para você sair daí. Tem Enfim, isso dá para também. Se vai que é que um é pra espírito que fica aqui fazer. esculhambado. Vê que é um espírito esculhambado, né? É, Você dá um jeito de tirar ele dali também, né? Você negocia com ele para tirar ele dali. tem que Cara, dá para negociar. fazer isso tudo. Parece que a gente é bruxo mexendo ali com aquele troço, mas não é, porque a gente já tem as técnicas, a gente sabe fazer aquilo, né? Até quando desce a entidade, se ela estiver atrapalhando muito, é que ela pode ajudar. Pode ajudar e bastante. Mas às vezes pode atrapalhar. E você pede licença. E ela vai lhe dar licença, né? Acredite, entidade respeita muito mais do que ser humano. Respeita muito mais do que ser humano. Que o Jason tá Eu senti um bafo quente aqui, mas tá de boa, por enquanto tá tranquilo. Mas é isso, cara. E eu acho magnífico, eu acho bonito o espiritismo, eu acho bonito o terreiro de Candomblé, eu acho lindo aquilo, eu acho magnífico, cara. Faz parte, eu acho lindo aquilo. Aquilo cura pessoas. A questão é quando lhe coloca exatamente no estado de problema. Você está assim por causa disso, e você nunca mais vai sair disso, ou então, para você conseguir viver agora tranquila com isso, todo dia você vai ter que vir aqui e fazer isso, e trazer mais 2 pessoas, porque se você deixar de vir, pode até piorar a sua vida. Ó a sugestão hipnótica que ela está dando para a pessoa. É. Porque se você deixar de vir aqui, sua vida vai piorar. E piora! E piora, porque ela deu uma sugestão hipnótica que fica impressa na pessoa. E aí começa as autossabotagens, que para mim não é autossabotagem, para confirmar o que a pessoa falou. E aí ela volta, retorna e volta mais fervorosa ainda, né? Porque viu que saiu e que o bicho pegou e volta mais fervorosa ainda e fica preso a mais um dogma, seja ele lá qual for. É só essa parte que eu não gosto. Fora isso, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Ó, o bate-papo tá super agitado aqui, ó. Vamos por aqui partes. Aqui, Alex, quando estudamos hipnose, compreendemos muito o que acontece nos rituais e também no dia a dia da maioria das pessoas, em alguma medida, nos projetamos para fora da Matrix? É como eu me sinto. É como eu me sinto. E às vezes incomoda, vou te dizer. Às vezes incomoda. Porque assim, eu estava falando isso outro dia, eu fiz um pequeno vídeo falando sobre a questão da empatia.
né? A gente que já entende isso, não vou nem dizer a gente, eu vou falar assim, particularmente, eu vou falar de mim, que já consegui, depois de tanto sofrimento de 14 anos de crise de pânico, que as emoções subindo e descendo de todo jeito, já tenho um controle emocional com relação a isso. Quando vem algumas pessoas me falar de tal de problemas, amigos, cliente não, porque é outra pegada ali, tá, você cliente, mas amigo, que é algo mais informal, às vezes acha que você não está sentindo o que ele está falando para você, né? Simplesmente a gente já tem um filtro maior e não, por mais que a gente tenha a empatia e se sensibilize com aquilo que a pessoa está trazendo, a gente não vai entrar junto com ele no estado de problema. E às vezes isso incomoda a pessoa. Não estou julgando a pessoa, não, mas às vezes incomoda. Pô, mas eu estou aqui, velho, contando merda e mazela para a pessoa e você nem tá aí comigo assim, tá só falando, não, rapaz, vai mudar, o importante é você fazer. Você começa a conversar com a pessoa, a forma de mudar, e a pessoa não quer isso. Ela quer que você, pô, mas isso é assim, isso vai mudar. Que se não for assim, acha que você não tá tendo empatia por ela. Na verdade, você está tendo empatia, só que você tem um controle emocional maior, porque você passou a vida trabalhando isso. Minha vida foi sentir esse troço, né? Então, eu tenho um controle maior. Não significa que eu não seja acolhedor, eu sou muito acolhedor com as pessoas, né? Mas, às vezes, acontece isso, você fica meio que fora da matrix, entende melhor e já não se intoxica com tanta facilidade, né? Acontece sim, claro. Obrigado, Daniel, valeu. Aqui, ó, o que opina de magnetismo animal? Boa pergunta, boa pergunta. Então, quando a gente fala de magnetismo, quando a gente fala de energia, pelo amor de Deus, vamos falar de ciência agora, né? Toda vez que se fala de ciência, que fala algo ligado à energia, para todo e qualquer movimento depende de uma energia para gerar esse movimento. As pessoas levam essa energia, muitas vezes, para um lado mais espiritualizado, mais para um lado mais sobrenatural, outros levam mais para a parte mais física, que é energia elétrica e tudo mais. Mas a gente sempre está emanando alguma carga energética do nosso corpo, certo? Sempre está emanando a carga energética do nosso corpo. Se você está em estado de transe, você está em hiperestesia. Essa carga que se eu estiver na sua frente e estiver fazendo assim, você vai sentir um calorzinho da minha mão normal, que é energia também, que é energia que está circulando ali, o sangue está circulando, a energia está bombando, né? Está tendo fluxo de energia ali. Se você estiver em transe, esse fluxo sanguíneo, essa energia, esse calor que você sente da minha mão, vai aumentar muito mais, porque você entra em hiperestesia no momento do transe. A partir daí, há 1.000 anos atrás, lá na época de Mesmer, se conceituava isso como magnetismo animal, que eram as técnicas de condução energética e tudo mais. Então, assim, eles ligavam muito a essa ideia. Assim, e eu não descarto, só que a partir daí começa a criar várias maioneses, né? Começa a criar várias maioneses, né? Inclusive acerca do magnetismo animal. O magnetismo animal, do jeito que é dito, né? Para mim é balela. Para mim é balela. Mas que existe essa energia que, pô, eu trabalho. Imagine, eu estou dizendo que magnetismo animal é balela e faço passes magnéticos. Porque o que é balela para mim é a explicação que é dada e não os resultados. Eu vou brigar com o resultado? Eu estou fazendo e estou vendo para ter o resultado, né? Eu estou passando minha mão nela, eu estou passando energia. Se eu estou passando energia de cima para baixo, né? Tem uma sugestão. Se eu estou passando energia de baixo para cima, é outra sugestão. Você pode interpretar também como você está elevando a energia de verdade ou como você está sugestionando que está elevando a energia, né? E quando a pessoa está em transe, a hiperestesia faz com que isso fique maior, a sensação fique maior, né? E isso para mim já é mágico, para mim já é lindo, não precisa inventar muita história, né? Dizem que o magnetismo é o poder da mente inconsciente. Pode ser, pode ser. Pode-se dizer que é o poder da mente inconsciente, mas é isso, vai ficar muito abstrato, sabe? Fica muito abstrato, porque assim, é o poder da mente inconsciente, mas quando eu estou aplicando o magnetismo ali, eu estou usando de forma consciente, estou completamente consciente ali usando o magnetismo, né? Então, assim, o que tem de inconsciente é a parte fisiológica. Se eu estou concentrado, eu estou na intenção ali, então eu tenho essa alteração fisiológica que vai acontecer.
O que eu chamo de inconsciente está completamente ligado à fisiologia. Então, se você disser que magnetismo é o poder da mente inconsciente, eu diria que é uma resposta que está ainda faltando, assim, mais lapidar um pouco mais a resposta, só. Mas, por aí. Tá colocando aqui mais coisa aqui. Pero se transmite por telepatia, dizem. Ah, mas tá demais essa... Eu queria saber pronunciar seu nome. Eu não sei nem se é homem ou se é mulher. Jéssica. Jéssica, será? Jéssica. Deve ser que é Jéssica, né? Alguma coisa parecida com Jéssica aqui, que a gente deve chamar aqui no Brasil, será? Mas, Deve ser. enfim, essa pergunta é muito interessante e é polêmica, viu? É polêmica. Eu já vi, do mesmo jeito que eu sei que muitas pessoas já viram, alguns fenômenos telepáticos, né? Envolvendo espiritismo, né? Muito esquisito de se explicar realmente. Mas esses mesmos fenômenos esquisitos também são reproduzidos em momentos de transe hipnótico. De pedir para a pessoa... E veja o que eu estou falando aqui, não consigo ver como algo sobrenatural, eu vejo como algo super natural, né? Você botar a pessoa em uma sala e pedir para outra pessoa ir para uma outra sala que tem 5 lâmpadas e dizer, desligue a quantas lâmpadas você quiser e depois volte para a sala. Aí a pessoa desligou 2 lâmpadas e aí pergunta para a pessoa que está lá em transe quantas lâmpadas tem acesas lá dentro e a pessoa falar. E isso, dependendo do grau de sonambulismo, do grau de suscetibilidade da pessoa, indo para a questão espiritual, da mediunidade da pessoa, né, consegue obter esses fenômenos. É muito louco, é muito louco, é muito louco, mas acontece sim, acontece. Acontece. Não sei se isso pode ser chamado, se é isso que se chama de telepatia, se é isso mesmo que é telepatia, mas esses fenômenos acontecem sim. Dependendo do grau de sonambulismo, acontece sim. Que doido. E aqui, ó, o Jason fez um comentário que eu não entendi direito, ó. Tinha um programa após meia-noite que às vezes tinha entrevista com encosto. Imagina qual canal era? Ah, tchan, 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 tchan. Pois é, a Igreja Universal, isso deve ser coisa da Igreja Universal normalmente. Eles têm muito essa coisa de entrevistar em curso, quem é você, quanto tempo você está aí. E é o seguinte, pessoal, quando você está em transe, vocês já viram hipnose de rua? O pessoal vai me matar, os pastores enganadores vão me matar aí, que quando eu falo de pastor não são todos não, pessoal, eu falo os pilantras. Você vê hipnose de rua, ele faz a pessoa comer cebola achando que está comendo tomate. Ela faz com que você abrace, se emocione e chore uma pessoa achando que essa pessoa é seu ídolo musical, seu ídolo de futebol. Ou seja, a pessoa está altamente sugestionável. Se você vai para um culto onde você acredita que o diabo está atrapalhando sua vida e você tem esse grau de suscetibilidade e você entra no transe, quando o pastor pergunta para você quem está aí, ele está sugestionando que já tem alguém aí, né? Se ele está perguntando quem está aí, ele já está afirmando que tem alguém, ele só quer saber quem. Então ele já afirmou, já lhe deu uma sugestão. E você vai dar uma resposta. Tá ligado? É preto velho, é Satanás, é Beelzebub. Ele vai dar alguma resposta para você. E aí você retroalimenta. Quem que tá aí é Beelzebub. O que é que você quer com ela? A pessoa está em auto-hipnose, ela tem uma vida de problemas. Então, o Beelzebub vai falar que eu vou continuar destruindo a vida dela. Eu vou deixar o marido, vou botar o marido dela para beber mais ainda. Por quê? Ela já sabe que o marido dela bebe. Então, a tal da mente inconsciente constrói essa realidade que foi sugestionada. É muito louco, mas é verdade. Tá assustada, Dani? Não, mas não, esse povo aí faz umas coisas que, pelo amor de Deus, né? Pois é, velho, pois é, e assim, meus cursos de hipnose combatem muito isso. Eu faço muito fenômeno
eu faço essa brincadeira de fazer alguns fenômenos que parecem sobrenaturais, paranormais, e depois eu saio derrubando um a um, assim, desconstruindo um a um, e o pessoal faz, poxa, tem gente que não acredita. Já teve um cara que falou assim, não, duvido, velho, mas você tem algum poder, você tem alguma coisa aí, que é algum poder que você tem. E mesmo eu dizendo que não era, ele continuou acreditando. Veja o que é o poder da crença. Eu desmistificando o que eu acabei de fazer e o cara dizendo que não, tem alguma coisa aí por trás, você tem algum poder aí que não é possível que você faz assim e a pessoa caia. E eu estou explicando, não, é o transe, e se foi eu que estou fazendo o transe, a pessoa se conecta comigo, então toda vez que eu faço isso, mesmo de longe, a hiperestesia, ela percebe e atrai e tudo mais, ele, não, 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 tem alguma coisa aí, você tem algum dom, alguma coisa, entendeu? Entendeu como é fácil, como é fácil criar uma igreja, ninguém me ouça, como é fácil criar uma igreja, é fácil, é fácil. É verdade. Ó, e Porque é isso que ela tá falando imagina, aqui, ó. Os pastores dominam a hipnose. Satã é típico. É, mas é. pois Já é. aconte por exemplo, tenho feito street ultimamente, né, aí às vezes eu faço umas coisas, eles falam assim pra mim na rua: "Ô moça, não faz isso comigo não, você tá me assustando". É, é. Aquela coisa de street normal. Aí eu faço assim, sei lá, a pessoa vê todo mundo de pijama na Paulista: "Ô moça, para com isso, não faz isso comigo não, É, porque tira acha isso que de mim". tá controlando a minha mente. É, Na verdade, toda vez que você vai hipnotizar, a pessoa assim, ó, posso te hipnotizar? Tem um ídolo que você quer ver? É tudo permissível, é a pessoa que tá querendo, né? A pessoa tá querendo. Se exatamente. chamou e foi, tá querendo passar pela experiência. Só pede pra passar pela experiência, aí sugestionando a pessoa: "Ô moça, tira isso". Uma coisa que eu faço muito legal e que, assim, para entender como a hipnose pode trabalhar essas emoções, e mostro também que daquela forma, simplesmente na hipnose de rua, não dá para fazer algo. Não é que não dá, mas é muito mais difícil você conseguir fazer algo que imprima na pessoa, né? Tanto é que na hipnose de rua você pede para a pessoa, diz para a pessoa, sugestiona para a pessoa que ela vai ficar sem falar, e se você deixar a pessoa ali e não pedir para ela voltar a falar, em um momento ela vai voltar a falar, né? Vai É, cair. Então, assim, então é a mesma coisa na terapia. Se a terapia não for bem feita, né? Toda aquela mágica que deu certo, que foi maravilhoso, não vai ter um tempo, né? Então, é diferente fazer. O povo quer é, acreditar que é algo místico, né? Pois é, e é uma necessidade. Já tem a ciência já comprova que tem uma parte no cérebro dele com essa necessidade dessa crença em algo divino. Aí é que complica tudo, né? Aí é que complica tudo. Isso já gera muita suscetibilidade. Então, existindo ou não algo divino, tem um troço na mente da gente que quer conectar isso a algo divino. Então, se a pessoa não tiver o pé no chão, pode ir para cada fonte muito duvidosa aí, ligado ao divino, ao sobrenatural, né? Mas é é isso, é complicado. É complicado. E aí a imaginação, quando coloca a imaginação dentro disso, né? Cara, eu já vi pastor de igreja falar que vai, a partir de agora, todo mundo, junte as mãos. O pastor. Eu tenho um vídeo disso. A- Junte as mãos. lá dos 2. E agora, a mão, só que aí, sabe como é o nome? As mãos acorrentadas de Isaías, um negócio assim, quando Isaías ficou com a mão acorrentada. E agora veja, e quem aqui tiver com problema na vida vai perceber que quando eu contar até três, você vai ver que sua mão não vai abrir, vai estar três, aí a pessoa tenta abrir, mas com o poder de Deus, aí ele vem com a Bíblia e vai batendo na mão. No poder de Deus, quando bate em sua mão, você vai ser liberto. Pai, bate, aí a pessoa abre a mão, amém, amém, começa o pessoal a chorar. O cara fazendo hipnose da mais simples, que é grudar a mão na igreja dizendo que é em nome de Deus. É brincar demais com a imaginação da pessoa, né, velho? Com a Um negócio imaginação, com a crença, né? nossa, tá bombando aqui, ó. O Geis tá perguntando aqui, ó, espera aí, não, espera aí. Aqui tem o é sobre o déjà vu? Não, não sei de que é que você está falando, Jason, sobre o déjà Geis, vu.
Pergunta de novo aqui, ó. Estado de hipnose, a imaginação é muito grande, como sonhar desperto? Então, vamos lá. A hipnose, quando é a hipnose de rua, ela depende muito desses fenômenos hipnóticos acontecerem. Por quê? É uma apresentação, eu estou apresentando ao público. Então, não adianta você apenas pedir para a pessoa imaginar sem ela ter a experiência formal do transe, diferente da clínica. Diferente da clínica, né? Na clínica, se eu pedir você para imaginar algo e você criar uma imaginação boa com relação a isso, é o suficiente para a terapia. Ainda que você não vire o olho, que você não sinta o transe, que não tenha acontecido esse transe formal, se você fechar os olhos e imaginar de forma focada, né, a hipnose está acontecendo. Lembra o que eu disse? Quando você está em estado de problema, a primeira coisa que acontece é que você começa a imaginar o problema. Então, a imaginação é muito grande, e não só muito grande, é muito poderosa para ter os resultados. Então, se você souber usar a seu favor, sim. É como sonhar desperto? Mais ou menos. A gente pode entrar naquele papo da dimetiltriptamina, que é o princípio ativo que tem na ayahuasca. Todo ser vivo tem o DMT, que é dimetiltriptamina. A dimetiltriptamina é ativada na gente quando a gente dorme, quando tem os processos de sonhos. É elas que fazem a gente ter aquele sonho, ter aquelas visualizações. Igualmente, quando você toma ayahuasca, que às vezes tem aquelas visualizações, aqueles sonhos. A diferença é que na ayahuasca você está ingerindo algo para ter a experiência, né? E no sonho você não tem. E na hipnose também é a mesma coisa que acontece. Eu estava conversando hoje com um amigo meu. Eu faço a roda mesmérica, que é uma técnica que a gente usa na hipnose e que vai dando toque de Charcot nas pessoas. Muitas pessoas, quando voltam do transe, voltam relatando que lutou com o urso, que viu mandala, que viu isso, viu aquilo e não tomou uma gota de ayahuasca. Foi simplesmente o transe que jogou ela naquele estado. Então, a dimetiltriptamina tem esse poder de fazer com que a imaginação se torne algo muito real emocionalmente e até faça com que você tenha a experiência como se estivesse vivendo mesmo. Mas se não tem a experiência vivendo mesmo, se for para a terapia, basta você imaginar que já é o suficiente para ter uma resposta fisiológica no seu corpício. Eu tinha perguntado isso para o Google, mas só que eu tinha perguntado com relação à hipnose não verbal, com relação aos efeitos da ayahuasca, porque enquanto eu estava lá no curso do Giancarlo, tinham me comentado isso. Como se chega nesse estado? Então, Boa. é o estado de transe, é o aprofundamento de transe. Aquela coisa, algumas pessoas têm mais suscetibilidade, outras têm menos suscetibilidade. Eu era uma das que não tinha suscetibilidade. Para quem não sabe aí, suscetibilidade, o nome já diz. E ser suscetível ao transe. Quando a gente está falando no nível espiritual, essas pessoas que são suscetíveis são chamadas de mediúnica. Mas no meio da hipnose, da psicologia, chama pessoas suscetíveis, altamente suscetíveis, e pessoas sonambúlicas, né? E até as pessoas que chamam estado de êxtase, que são além dos sonambúlicos, que são essas que conseguem ter essa coisa mais telepática, essas coisas mais de cunho parecendo sobrenatural, né? Uhum. Mas é basicamente isso. Ah, entendi. Ó, aqui deu uma risada uma hora aqui, ó. Igreja do Reino Do reino Quântico. quântico do Cobbs. A igreja triangular, não, igreja quadrangular do Triângulo Redondo. A igreja quadrangular do Triângulo Redondo. Vou fundar em Ó, breve aí. já que nós estamos aqui nessa live, eu quero fazer parte, tá? Pronto, pronto. Vai ser a grã-mestra. Quero ser grã-mestre. Eu quero dividir a grana, entendeu? É a parte principal. É a parte principal. Porque aqui nós estamos dividindo o conhecimento, aqui nós temos já os discípulos que estão assistindo a live, quem está aqui vai Exatamente. também poder fazer E um parte. detalhe, quem estiver assistindo a live e não fizer o Pix, nem vou dizer o que vai acontecer, viu? O Pix vem no final da live, viu? Pois é, pessoal, a gente brinca aqui, mas é bem dessa forma descarada
que acontecem em certos lugares, né? Dessa forma que a gente está falando, a única diferença é que não fala dando risada, mas fala assim mesmo. Assim mesmo. E se você não colocar nessa live que a gente está dando para você, essa unção para você, se você não colocar o seu Pix, isso pode ser muito pior. E veja, e aí já foi. É. E aí já foi. Tá de pé? Já foi. Gostou, né, Daniel? Ó, o Dida falou, a sensação que temos de déjà vu, que é a impressão de já ter vivido um momento atual no passado, está relacionada com a imaginação. Bom, que a imaginação tá lá, não tem como negar. A imaginação tá lá. Mas tem relação com a imaginação, porque déjà vu é você imaginar, você vê uma coisa e imaginar como se tivesse já vivido aquela situação. A imaginação está dentro, mas não tem um estudo sobre déjà vu, não. O que eu tinha, quando eu era mais novo, era em momentos de crise de pânico, quando eu ia ver, quando não era gatilho, sinal de que eu ia ter uma crise de pânico, às vezes era a sensação de déjà vu. Nossa, que Eu tinha, loucura. eu tinha a sensação de déjà vu e depois já começava a sentir assim, a mão tremer um pouco e tudo mais, já tinha que sentar, tomar água, que já começava a passar mal. Então eu tinha muito isso. Mas eu não fico triste, não, sabe por quê? Porque eu tenho um livro que eu estava lendo sobre Tesla e Tesla tinha a mesma coisa. Então, Tesla tinha a mesma coisa, ele tinha a sensação de déjà vu e desmaiava. E eu realmente, se eu não sentasse, eu desmaiava. A questão é como eu já estava íntimo dessas sensações, já tinha toda hora, eu tinha o déjà vu, eu digo, já vou sentar, que eu já vi que eu vou passar mal. Aí já sentava. Mas o Tesla tinha isso. Ele tinha a sensação de déjà vu e desmaiava. Aí o pessoal tinha que socorrer ele lá, que a pressão baixava e tudo mais. Coisa de maluco. Coisa de maluco. Ó, seita de Cobbs. Não, não é Aceita só de seita pobre. de Cobbs, Amém, Daniel. irmão. Amém, irmão. Não, não é só seita de Cobbs, é que é seita de Cobbs e Daniela. É Que é, muito mais do que você pensa, meu filho. Tá pensando o quê? a coisa aqui é Ah, muito esse pior. casal, ou esse casal, esse detalhe, fazer em casal, seitas, dogmas e tudo mais, atrai muito mais. Atrai muito mais, porque casamentos são instituições que, principalmente hoje em dia, a gente vê que são muito problemáticas. Então, quando você cria uma seita e é um casal, falando que você vai ser feliz e estando junto, e dá mais dinheiro ainda, Dani. Dá mais dinheiro Ai, ainda. Dá então, mais dinheiro ainda, é. Que é o casal exemplar, venha também fazer parte, aquela coisa, né? Aí todo mundo se empolga. Rapaz, eu tô dando um bocado de dica. Ó, quem ganhar dinheiro depois com isso, aí vê se manda 10% por mim aí. Eu tô dando um bocado de dica, pelo amor de Deus. a gente merece uns 10%. Pelo amor de Deus. Ó, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor do meu santinho, pelo amor de Deus. Pois é. Ai, ai, ai. Tem mais pergunta aí? Aqui no chat não, mas eu tenho. Manda. Então, atualmente, né? Olha, vou agora mudar totalmente de assunto, né? Vamos lá. Há um grande estímulo nas pessoas, é, a, a- a- por questão da tecnologia, né? Do desenvolvimento. Então, aliás, peraí, atualmente tem um grande problema assim com as pessoas por conta da tecnologia que está afetando o desenvolvimento da criatividade das crianças. As pessoas também estão mais frustradas nessa nova geração Z que está aparecendo aí, está sendo muito falada, né? E essas novas gerações estão apresentando um QI mais baixo, né? Eu até puxei um livro É. que eu estou no meu Kindle, que elas estão com um QI mais baixo e uma atenção do peixinho dourado. Tem um estudo que as pessoas elas passaram a ter uma atenção de 8 segundos. Tinha, parece que de 15 passou para 8 segundos. E assim, as pessoas estão com menos atenção, estão com uma imaginação pior, estão menos atentas, e os psicólogos estão falando muito isso. Eu, por exemplo, eu vi um psicólogo falando no canal do Achismos, do Sim. Maurício Meirelles. O nome dele é Léo Freiman. Falou como educar seus filhos. Ele citou esse problema. Eu também vi na Deutsche Welle uma reportagem que fala sobre redes sociais, uma doença global. Então, o que eu vou te perguntar? Se as pessoas da hipnose estão discutindo esse assunto além dos psicólogos,
e se há alguma solução a ser discutida com relação a esse problema. Dani, vou te dizer uma coisa, particularmente, eu tenho mergulhado muito, muito nesse assunto, porque de uma certa forma e numa certa medida, todo mundo está sendo vítima disso. Se isso pode se chamar de doença, eu posso dizer que todo mundo, em algum nível, sofre dessa doença, né? Uns menos, outros mais. Né? E é muito devido a uma coisa que era para ser ao contrário, como a própria cognição. Eu digo assim, nós somos seres humanos, éramos para ser os primeiros a ser exemplo de harmonização com tudo. E a gente que tem o conhecimento de entender que pode fazer isso, porque os animais não entendem, né? Eles simplesmente fazem instintivamente a harmonia do mundo. Mas a gente que tem a cognição, que deveria ser o exemplo para fazer isso tudo, que sabe que isso existe, é quem caga tudo, né? É quem bagunça com tudo. E nessa busca desenfreada da informação, um professor meu falou há muito tempo atrás, lá em 99, 2000, ele falou que a gente estava entrando na era da informação, que quem tivesse o controle da informação, quem soubesse usar a informação da melhor forma, em 99 ele me falou isso, da melhor forma ele ia ser quem ia ganhar dinheiro. Formação universitária, isso tudo, nada disso ia ter valor no sentido de ganhar dinheiro. Entende? Não vai ter valor, porque valor a gente sabe que tem e muito, mas não vai ter valor no sentido de ganhar dinheiro, né? O que vai dar dinheiro é informação. Resultado, os anos se passaram, 2023, o que ele falou foi uma grande verdade. O único problema é usando a informação de forma errada. Usando a informação de forma errada. Dani, eu tenho 47 anos. Se eu quisesse saber de algum livro, de alguma informação de algum livro, eu tinha que pesquisar em alguma biblioteca. Eu tinha que dar um rolê em Salvador para procurar o livro em biblioteca. Hoje, eu digito aqui e pego as informações todas do livro. Está tudo muito mais fácil. E ao invés da gente aproveitar a facilidade para evoluir em outras coisas, ficamos presos nesse conceito de facilidade e só ficamos nessa, não fazemos mais nada, né? Então, se não faz mais nada, não está exercitando. Se não está exercitando o que você não exercita, você atrofia. Se você não exercita a mente, você atrofia a mente, né? É matemática, não tem erro. E aí, nessa era da informação, né, a galera não está pensando em dar informação, está pensando em dar a informação da forma mais rápida possível. Ninguém quer mais assistir uma live de 1 hora, só quer assistir os cortes de 15 minutos, de 10 minutos. Nem que assista a live toda em cortes, né? É verdade. Mas sentar para assistir a live não tem paciência, porque a descarga de dopamina só dá nos momentos que a live é mais importante, que é aquele estilo para fazer o corte. Às vezes a gente vai assistir um filme por causa do trailer e a melhor parte do filme tá toda no trailer. Você assiste o trailer, quando vê o filme, pô, mas as partes boas do filme foi só aquilo que passou no trailer mesmo, assistir o filme todo, porque eles dão essa descarga de dopamina na gente, né? E a gente vai de bobão, e nessa descarga de dopamina, na verdade, o que tem é só coisa rasa. Só coisa rasa, coisa rosa, coisa rasa. Então, como é que o QI vai aumentar com informação rasa? Não bate a matemática. Não bate a matemática. E como é o nome disso que eu chamo hipnose do mal? Criando automações, porque hipnose é você criar automação a seu favor, né? Se eu não tenho, eu quero fazer hipnose para criar a rotina de ir para a faculdade, de ir para a academia, porque eu automatizei a ideia de não ir para a academia todo dia, e eu quero criar uma nova automatização para ir para a academia todo dia. A live toda em Costa é bravo. E é isso. E aí a pessoa fica acostumada com essas descargas de dopamina, e nunca se aprofunda de verdade. Nunca se aprofunda. E tem até agora, já inventaram de site GPT, também, que o que você pergunta, ele responde. E aí o pessoal vai ficando cada vez mais raso. E isso é
mundial, isso é em todo mundo. A gente, eu e você, em certa proporção, também está sofrendo isso, porque tem momentos que a gente não está com tempo, nem está com paciência para ver algo muito grande e acaba indo para os cortes, e para algo menor, indo para algo menor, e acaba perdendo toda a essência daquilo, porque a dopamina só quer ir para o pico da conversa, só quer ir para os cortes, para os melhores momentos, né? Não tem o desencadear, só ápice, 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 ápice. E aí, ápice é o quê? Joga para cima, arrasta para cima, arrasta para cima, arrasta para cima. Tem pessoa que passa o dia todo arrastando para cima numa maluquice, né? Entra, tá? Já tenho até medo. Eu não quero nem ficar pegando no celular que eu fico fazendo um bocado de coisa. Daqui a pouco, pô, mas eu tenho que mandar mensagem para alguém. Pronto, caiu na armadilha. Pegou o celular. E aí começa, manda mensagem para alguém, e aí começa, arrasta para cima, e aí assiste isso, assiste outra coisa. E isso cria uma deficiência de inteligência absurda. Absurda. Ó, o Geno falando aqui, ó, e o mesmo, com tanto acesso à informação, ainda tem gente acreditando que vai ficar rico com um joguinho de celular. Nem me fale, Pois viu, é. Geno? Nem me fale, viu, Geno? De todos os amigos meus que falam que fica dinheiro, que fica rico ganhando dinheiro na internet, me chamando e tudo mais, eu digo, eu vou. Me mostre sua riqueza antes. Pois Eu é. vou. Na hora que você mostrar a riqueza, eu entro no seu negócio. Mas me mostra a riqueza. Não diga que vai ganhar dinheiro, não. Me mostra assim, ó o quanto eu tô ganhando, ó o que eu tô fazendo. Aí eu posso. Apesar de que eu nem me preocupo mais com isso, não. Mas promessa tem um bocado, cara. Promessa tem um bocado. A gente acabou de falar aí de um bocado de promessa aí que o pessoal tá dando. Eu vou fazer um corte e vou Pois colocar. é. Essa parte ficou boa para fazer um corte. Essa parte ficou boa para fazer um corte. Né? Boa. E não é que não seja legal os cortes, não. A questão é que a pessoa fica dependente do corte, porque o corte é legal. Você pega momentos legais, né? Você tá no momento de bobeira, você quer só ver ali o corte e tudo mais. Mas quando você para ver entrevista comparado com um corte, não é nada, cara. Não é nada, não é nada. Né? Aqui, ó, aqui o Alex, comentei hoje com a Daniela o seguinte em relação a essa superficialidade das pessoas. Se ninguém tem mais tempo livre, se ninguém lê e se ninguém assiste sequer um vídeo de 2 minutos, e aí? É tomada de consciência. É tomada de consciência, porque isso é hipnose. Ela tá presa nisso aí. A pessoa tá presa em parar de ler, né? Tá preso, porque se ninguém lê, significa que ela tá tendo uma atitude, né? Não é que ela tá deixando de ter atitude de ler, mas tá tendo a atitude de não ler, né? Ela tá agindo e não ler. Então sempre ela tá fazendo alguma coisa contra ela mesmo. Não tem jeito. E aí tem que ter tomada de consciência, tem que se sentir incomodado com isso, né? Como eu me senti incomodado, né? Que eu tava já viciadinho em ficar vendo corte, né? Viciadinho em vendo coisas mais rápidas. E aí você toma a consciência e começa a exercitar para isso. Várias vezes eu vou para uma situação onde não precisa do celular, entre aspas, que às vezes você está. É até uma segurança para você filmar algo, até para você ter um documento para assegurar de alguma coisa, o celular serve, mas o tempo todo, às vezes você está numa roda de pessoas, não tem nenhuma necessidade, você está olhando para o celular, olhando para o celular. O que é que eu faço? Já que eu já criei a consciência disso, eu chego no lugar e desligo o celular. Sabe o que, é que vai acontecer? E é super normal. Vai ter momento que, sem querer, você vai pegar o celular. Mas você vai ver que ele está desligado, você se toca. Ih, está desligado. Não, não, sai dessa. E volta. Tem que tomar consciência. Porque se nem se perceber nisso, como tem pessoas que nem aceitam isso. Nem aceitam. Não existe e não tira o celular de mim, não. Então não tem jeito. Mas sabe qual que é a questão? Eu não sei que tem falado e tudo mais. Eu vi acho que foi na Deutsche Welle, que tem uns jovens que eles são levados para umas clínicas, e eles são colocados em salas por 15 minutos, né? E assim, os que não vão suportando ficar durante 15 minutos, eles vão apertando um botão para tomar choque. E aí dizem que os meninos que ficam na sala, eles preferem tomar choque do que ficarem parados durante 15 minutos, porque eles não conseguem se concentrar ou ficarem sozinhos imaginando alguma coisa, ou ficarem ali junto com eles sozinhos com a mente deles. E dizem que Exato. aqueles 15 minutos são os mais tortuosos do mundo na vida deles, eles preferem qualquer coisa a ficarem durante aqueles minutos. Então, o que fazer com esse povo?
Exato, é isso. É o que eu digo para você. Primeiro, a tomada de consciência. A pessoa chegar assim, rapaz, eu não consigo ficar nem 15 minutos, então eu preciso me tratar. Ou então a pessoa responsável, que é o pai desse jovem, pega ele e fazer com ele entender e que ele precisa de um tratamento. Porque se não tiver a tomada de consciência, não tem como fazer mudança. É Agora, porque tá num nível que e não tem aceitação, não aceita que está doente, não. Aí eu sou assim mesmo, eu não quero, não gosto de ficar 15 minutos e não quero, não acha que é uma doença, não. Prefere não se tratar, porque se fosse se tratar, significa que vai deixar de fazer aquilo, né? Então, é um trabalho árduo, é um trabalho árduo. Se a gente que é terapeuta, a gente não tiver engajado, a gente se torna pessoas frustradas, porque a gente vê que não é fácil, não é fácil. Inclusive, a gente tem que começar pela gente, né? É o que eu digo, fazer esse exercício de autossinceridade, ver até que ponto a gente também não está incluso nisso, nem que seja no nível menor, para ter pelo menos um controle, para pelo menos ser exemplo disso, para começar a ajudar as pessoas. Porque está se tornando epidemia mundial. E eu te digo mais, não estava todo mundo desesperado com Covid, com coronavírus? Não é nem fichinha para isso que a gente está falando. é verdade, não é Não nem é nem fichinha. fichinha para isso que a gente está falando. É um Não é nem negócio fichinha. assim, é um negócio epidêmico muito grave. É. É muito grave. Os criadores de todo esse universo que a gente está falando aí, esse universo do mal aí que a gente está falando, né, que prende as pessoas nos celulares, nas mídias sociais, nas redes sociais, sabe o que é que esses caras que construíram isso fizeram? Construíram também escolas especiais para os filhos dele não fazerem parte desse mundo, Eu para fiquei mexer com sabendo terra, para também. mexer com natureza. Os filhos dos criadores disso, eles estão vendo que o problema está tão bravo que pelo menos os filhos deles querem criar, porque nem eles mesmos não conseguem mais sair. É uma Eles, sacanagem. para É, você ver o nível que tá o bagulho, para ver o nível que tá. Né? é. A gente E não vai ele ouvir falar muito, tomara porque diz que toda revolução é caótica. Tomara que esse caos realmente chegue logo para ter essa mudança, né? Porque o negócio está cada vez pior. O negócio é está cada vez verdade. pior. Um amigo Ó, meu tava me falando da dificuldade que ele está tendo de reunir a banda para ensaiar, que é tudo o pessoal deixa para depois, então reúne pela internet e tudo mais, e o cara está querendo essa energia, esse calor humano para juntar com o pessoal da banda para ensaiar, que ele não consegue. Tá pirado por causa disso, reclamando exatamente disso, desse mundo da informação, das mídias sociais, que tudo. Mande a música aí para eu ouvir. Não quer sentar os dois para tocar a música, mande a música para eu ouvir. É tudo assim. pois é, tá difícil. Aqui, ó, o Jason, ele tirou um sarro, cortes do Cobbs, e ainda cortes com K. Boa, boa, boa. Vou criar isso aí, viu? Corte do Kobe. Viu? Ai, ai. Vou lhe dar os Eu royalties aí pela ideia, adorei. Corte do Kobe. vou fazer um canal de cortes no seu É, canal. muito bom, muito bom, muito bom. Aqui, ó, Daniel, muito legal isso que o Alex disse da autoconsciência. Você não vai acreditar, isso foi quântico, quântico com K. Altamente, Não, é, isso não vai acreditar que as essa minhas coisa, perguntas essa coisa de autoconsciência, eu falo muito, uma expressão que acabou saindo de mim, que eu não sei como, que eu falo de autoanálise sincera. Que às vezes a gente faz uma autoanálise da gente, mas falta uma sinceridade, falta a gente querer enxergar a coisa que a gente, no fundo, a gente vê, mas fica assim virando a cara, né? Mas quando faz a autoanálise sincera, a mudança acontece, velho. A mudança acontece. eu vou te falar uma coisa muito engraçada, não sei se foi transmissão de pensamentos, se foi Foi o tremimento de pensação. transmimento de pensação, se foi o quântico, mas você acredita que nós abordamos todas as minhas perguntas sem eu te falar quase nada? Todas Sabia que as acontece uma perguntas. coisa também bem interessante, que quando eu escrevo as coisas que eu vou falar antes, eu acabo falando tudo e quando eu vou ver, não precisou de eu consultar, acontece muito também isso. Eu escrevo, pô, vou falar disso, falar disso, falar disso. Aí começa a live, começa a live. Aí quando eu vou consultar para ver se ele falou uma coisa, pô, já falei de tudo. Foi muito doido, eu fui olhando assim, e falei, nossa, olha só, ele foi falando tudo que eu ia perguntar. Ah, muito legal, muito legal. Só voltou a questão aqui da parte dessa geração mesmo. Agora tem as perguntas da caixinha. Tem da semana passada e Ah, que tem massa.
E tem dessa semana. Vamos lá. Vamos que Vamos vamos. a caixinha. É, vi seu vídeo sobre superação. Ixi, ele caiu. Tem que aguardar ele voltar de novo. Você caiu? Algo quântico aconteceu. Não, na verdade, eu apertei o botão errado aqui, me desculpe. Ainda bem que voltou rapidinho. Olha aqui, ó. Alex é aluno da Hélio Couto, fez uma ressonância contigo e adivinhou suas perguntas. Ah, foi isso, Jason, Jason. eu vou te pegar lá no curso do Anthony Jack. Me aguarde, viu? Me A aguarde, viu? gente, a gente não queria revelar, Jason. Aqui, ó. Vi seu vídeo sobre superação do pânico, como a hipnose, auto-hipnose pôde te ajudar. Mas quem foi que fez essa pergunta? Tem o nome da pessoa? Não. Tem, né? Então, a crise de pânico foi um negócio dolorido pra caramba pra mim, porque foi numa fase onde não era muito falado. Pra você ter ideia, Dani, eu cheguei no médico, eu pedi pro meu pai pra me levar no médico, eu tava muito desconfortável, né? E aí o médico perguntou o que você tá sentindo. Eu fiz assim, doutor, sinceramente, eu não sei nem dizer exatamente o que eu tô sentindo, de tão ruim, tão desconfortável que é. Cara, você, enquanto terapeuta, Dani, você ouvir uma frase dessa, você já começa a desconfiar, né? Que ou tem crise de pânico, ou depressão, porque o cara tá o quê? Sabe o que o médico me falou? Hum. Se nem você sabe dizer o que você tá sentindo, não posso te ajudar. Foi a frase do médico. Eu levantei e saí, larguei ele lá. Meu pai também ficou chateado com ele. Larguei ele lá, porque ele falou isso pra mim. E eu passei um bom tempo sentindo essas crises de pânico, até que eu conheci o Kaibalho, como eu falei, estava falando no início da live, eu conheci o Kaibalho, essa coisa de você controlar a mente, exercitar e tudo mais. Comecei a fazer essas práticas da mente sem nenhuma técnica específica, porque não sabia, né? Só com alguns detalhes que falava lá de você, de visualização. Não falava nem de imaginação, a palavra era visualização, que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa. E aí falava muito de visualização, e eu começava a criar essas imagens e começava a acalmar. Eu começava a me acalmar, começava a me acalmar. Depois eu conheci livro de hipnose, e nesse livro de hipnose eu conheci, que eu não lembro o nome desse livro, eu acho que não tinha capa o livro, era um livro, era um resto de livro. E aí falava que, ensinando aqueles fenômenos tradicionais de hipnose de rua, de colar a mão, colar dedo, eu não conseguia fazer nada disso. Até mesmo que era eu comigo mesmo, era auto-hipnose, tentando fazer, não conseguia. Mas no livro falava que tinha como controlar as emoções também, e eu conseguia ter o controle das emoções. Aí eu comecei a me identificar, aí foi quando eu entrei em curso de hipnose, aí pronto, aí foi discorrendo, e fui usando as técnicas, né? Mas para cada um é diferente. Para cada um é diferente, tem as similaridades e tudo mais, mas é muito bom você procurar uma pessoa para lhe guiar. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, que a gente destrincha exatamente para ver o que é que está acontecendo com você, por que está dando esses disparos aí de pânico, se é que está acontecendo isso com você. Aí tem aqui outra pergunta, ó. Na sua opinião, a fascinação pode ser usada de forma indireta no street? O olhar, ele já tem um efeito, uma comunicação não verbal muito forte. Então, quando você fala de usar a fascinação, talvez você não consiga, de forma indireta, usar a fascinação para jogar a pessoa no transe. Mas você pode usar a técnica, sim, de fascinação já para persuadir em algum tipo de coisa, né? A forma de que você olha, você já pode persuadir, sim. Mas É, indiretamente, você olhar a pessoa e a pessoa entrar naquele transe de realmente da fisiologia alterar, é muito difícil. Só se você der sorte de pegar aquele sonambúlico nível hard, né, e acontecer um caso desse aí. aqui teve duas na semana passada, deixa eu ver agora dessa semana. Aqui, ó. Não, peraí. Tá calma nessa hora, porque teve a live dessa semana. Eita, cadê? Não tá calma nessa hora.
Quando você procura, eu vou pegar uma água aqui rapidinho. Beleza. Ache. Ah, não, então pode falar. Aqui, ó. Pessoas estão desesperadas com a inteligência artificial. Tem gente com depressão. Como vê isso? Ó, quem está com depressão, não está com depressão porque existe a inteligência artificial. Está com depressão porque está submetida à inteligência artificial e está acabando ficando com depressão por conta disso, né? Eu acho muito difícil a pessoa desenvolver uma depressão por saber que existe inteligência artificial, o perigo. Ah, não, até acontece, né? Mas acredito que o caso não é esse, não. Deve estar falando da depressão por conta do uso da inteligência artificial. Cara, a gente vai ouvir muitos distúrbios aí. Como qual é a pergunta mesmo? Repete a pergunta aí que ela fez. Pessoas estão desesperadas com a IA. É porque Ah, coloca, é né? uma afirmação, ela está fazendo uma afirmação. Tá É, todo mundo desesperado. É uma coisa que eu tenho lido muito, visto muito, porque a inteligência artificial, além dela tá realmente ficando muito intrínseca na vida de todo mundo, está sendo preocupante, está sendo muito falado também, né, essa preocupação que a gente tem com ela. Então está sendo uma fase de adaptação muito grande aí. E para mim o perigo da inteligência artificial, sabe qual é? É que é feito pelos humanos. Não é o fato de ser inteligência artificial por si só, não. É porque é feito pelos humanos. O perigo é só esse. Porque se adquirir alguma consciência, é uma consciência baseada na consciência do ser humano. Meu medo é esse só. aí que ela é traiçoeira, esse que é o É. problema, entendeu? Esse é que é o medo. É. Mas é isso mesmo. Aqui tem outra. A IA afeta o processo criativo do ser humano? Em grau, gênero e número. Claro. Claro, porque a pessoa tem esse metaverso agora também, né? Esse metaverso que é muito louco. Eu estar fazendo uma live, eu estar numa reunião aqui com você, Dani, através, eu em minha casa, você na sua casa, mas a gente coloca um óculos de realidade virtual e a reunião sou eu na mesma sala com você, né, conversando com você, e isso é muito esquisito porque acaba, se dá para fazer assim, então vamos só fazer assim. E que dia que vai se ver? Que dia que vai sentar para tomar uma cervejinha ou tomar um suco, seja lá o que for, né? Vai ficar tudo resumido a isso? Nunca mais as pessoas vão se ver? Então, se tá fácil assim. E outra coisa, o metaverso, que é esse mundo criado a partir de algoritmo. Se ele é criado, se é um mundo criado a partir de algoritmo, então significa que ele é criado. Se você acessa algumas coisas, ele está sendo criado baseado no seu gosto. Então, dentro do metaverso, é tudo construído no seu gosto. No mundo normal que a gente vive, não. É um mundão normal. Então, algumas pessoas vão começar a querer ficar só no metaverso. É muito Porque lá o louco. algoritmo está procurando elas o tempo todo, está dando elas o que ela quer o tempo todo. E aí você vai começar a ficar preso. Não, eu vou ficar só aqui na minha realidade virtual, porque o que eu quero vai estar sempre aparecendo aqui para mim. No mundão, não. No mundo eu tenho que fazer aquela busca. Então, é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Eu tenho estudado muito isso, tenho pesquisado muito isso aí, e tá preocupante. E junto com isso, a ansiedade aumenta. Porque se tá tudo baseado em velocidade, na hora que não tiver isso aqui de velocidade, a ansiedade aumenta. No meu tempo, a gente assistia filme, assistia tela quente, tinha os intervalos. A gente estava acostumado com os intervalos, já fazia parte dos intervalos de propaganda. Era um momento onde a gente parava para ver propaganda mesmo, então era um momento que ia tomar um copo d'água, é um momento que ia no banheiro, é um momento que ia fazer isso. Hoje, se a gente tá assistindo no YouTube e tem aquelas paradas de que dá aquele comercial, a gente fica puto da vida. Fica pirado porque tem propaganda no YouTube. Não admite que a gente tá assistindo um negócio e tem que ter uma propaganda. E o tempo todo a gente assistia tela quente, tinha propaganda e tudo mais, a gente estava acostumado com isso. Hoje a gente não quer tudo muito rápido. Então é ansiedade, ansiedade, ansiedade. Comendo no centro. Mas será que nós não vamos ter que voltar a nos humanizarmos novamente? Isso daí não vai passar? Porque nós estamos Então, fugindo da nossa própria natureza. Acho que exato. Então, são os dois caminhos, são os dois futuros, né? Qual que a gente vai trilhar, eu não sei. Mas tem esses dois caminhos. Ou se toca e se reumaniza, ou então é caos. Ou então é caos, vai ter que piorar muito para começar a ter uma mudança. Que é o que está acontecendo aqui, onde eu moro, no Vale do Capão. Aqui é um lugar maravilhoso.
né? Mas o que é que inventaram de fazer agora aqui? A estrada, o acesso era muito ruim, então nem todo mundo vinha aqui curtir esse lugar maravilhoso, né? Que é um lugar maravilhoso, mas é um lugar que não tem infraestrutura de lixo, infraestrutura de saneamento básico e tudo mais, que dá para viver com a quantidade de gente que tem. Agora que deu acesso, massa ter dado acesso, é legal ter dado acesso, mas e a infraestrutura para preparar o acesso? Se você não prepara para dar o acesso, vai ser caótico, vai ser lixo, vai ser rato, vai ser o saneamento básico, vai estar uma tranqueira, né? Então, para tudo tem que ter um preparo. E para a inteligência artificial não existiu preparo, só existiu como é que a gente vai dar acesso ao pessoal, como é que isso vai chegar mais rápido. E nunca qual vai ser, não existiu, agora existe, né? Agora pela necessidade, pelo caos, existe, né? E qual os efeitos colaterais disso tudo? Nunca foi pensado. Só agora. E está acontecendo. Agora que está acontecendo efeitos colaterais, estão estudando. Porque nunca teve um estudo conjunto de tem isso aqui, mas junto com isso, o que é que pode ter de ruim? Isso foi descartado. Até mesmo porque o que é de ruim, né, é menos lucrativo. É verdade. Então, só que está sendo menos lucrativo ainda o preço que a gente vai pagar. O preço que a gente vai pagar vai ser menos lucrativo ainda. Tomara que não pague. Tomara que se reverta essa situação. Espero que nós voltemos a nos humanizar, né? Porque o ser humano precisa, na verdade, se for ver. O problema é que sempre precisou. E a gente não vê isso. Esse é que é o problema. Esse é que é a minha pira, né? Necessidade há, sim, né? Tem que acontecer. Agora não tem como acontecer. E aí vem essa galera, por isso que eu tenho que entrar em treta, não tem jeito. Aí vem esse povo dizendo, não, rapaz, mas o mundo tá mudando, isso aí veio para o mundo mudar mesmo e tudo mais. Mas quando a gente para ver, a realidade não é essa. E isso gera o tal do desconforto, não é desconforto, não. Gera a tal da dissonância cognitiva, né? Que é você tá falando uma coisa que no fundo você tá vendo que não é, né? É a tal da, não tá rolando a autoanálise sincera, né? Você só tá querendo que seja. E aí fica emanando o que é. Não, pô, eu quero que seja, mas não é. Aceita que dói menos. Eu tô fazendo alguma coisa para mudar. Mas ficar dizendo que tá mudando sem estar mudando é muito mais frustrante, muito mais dolorido. É a dissonância cognitiva mesmo. É verdade. E outra pergunta. Cobbs imaginou ser hipnoterapeuta antes na vida, cuidando de pessoas? Cuidando de pessoas sempre, que eu sempre fui da área de terapia. Mais de 20 anos eu trabalho com massoterapia, com acupuntura, mas dessa forma, assim, com a hipnose, não me imaginava, não. Foi mais um start muito louco que acontece na minha vida aí. Aqui, gatos fofos. Como o Cobbs entrou na hipnose, você já contou, né? É porque eu coloquei os gatos no Stories. É só assistir a live de novo. Assiste a live do início que você vai ver eu falando sobre isso, que eu falei bastante. Vi no Instagram Cobbs Método Blindagem. O que é? Então, o método blindagem, nada mais, nada menos, é que esse monte de coisa que eu falei para você mais no início da live, né, com relação... Inclusive isso tudo que eu estou falando agora, porque o método de blindagem tem muito a ver com essa percepção de tudo também, né? Mas na prática clínica, tem muito a ver com essa união disso tudo que eu estava falando para vocês, de entender essa ideia da crença, da imaginação, da fisiologia, da experiência que a pessoa tem no estado de problema dela, e blindar ela, porque assim... É muito mais fácil a pessoa ter uma sensação boa no processo da hipnose, né, do que realmente ela fazer a mudança, né? Ter a sensação boa é muito mais fácil do que ter realmente o processo de mudança. E você tá ali na clínica, né? Passou por uma situação muito agradável, mas você volta para a vida real. Você volta para o mundo real, né? E você vai ter que encarar de novo os problemas. Se você não estiver blindado para isso, preparado para isso, não vai ser só aquela mesa de consultório lá que você participou que vai fazer com que você lide com aquela situação toda. Você tem que ganhar os recursos, tem que aprender os recursos. Quando você vai passar por um processo de hipnose terapêutico, você passa a ser um estudante da auto-hipnose, porque você leva aquilo para casa e começa a praticar. Então, o método blindagem é exatamente para você se blindar,
Porque se hoje você tem um problema e você passou pela hipnose, qualquer outro problema que você surgir, você pode até procurar um hipnoterapeuta, mas você já tem ferramenta para lidar com a situação. Né? O método Sim. blindagem é baseado nisso, em você ter o seu cinto de utilidades ali preparado para qualquer problema, para não estar voltando, só de problema o tempo todo, para não falar, meu terapeuta é maravilhoso, já tem 5 anos que eu faço terapia com ele é uma maravilha. Pelo amor de Deus. É para já não ver mais a pessoa. É tipo, Claro, eu faz quero é aquele plano. independência. É independência, claro. Mais do que independência, você se torna um exemplo para outras pessoas e começa a ajudar outras pessoas, sem nem ser terapeuta. Sem nem ser terapeuta. É isso assim que é bom, né? É, com certeza. Acabaram as perguntas, essa era a última aqui do Instagram, da Mara- caixinha. Maravilha. Ó, mas também o quê? A gente começou, foi o quê? 7 horas, não foi? Foi a 7 aí, ó. 7, 1 hora e Aí, ó. 50. 1 hora e 50 de live. É Uma povo hora com e paciência 50. por ouvir a gente, hein? É porque é da igreja, né? É claro, porque se não tiver até o fim da live, É. Quem ficou até o fim da live pois vai é, ter tá as agraciado 100. divinamente pelo pastor Cobes e a pastora Dani. Vocês estão Exatamente. ungidos por nós agora. Estão ungidos. E Mas se deixar de acessar o canal da Dani, o canal A Hipnóloga, a vida de vocês, brincadeira, vai continuar do mesmo jeito. Mas acesse o canal da Dani. é isso aí. Se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem em todos os Ative o vídeos. sininho, ative o Ativem o sininho, sininho. deixe suas notificações, seus comentários. Exatamente. Jason, amém. É isso aí, Jason. Quero Isso ver aí. aqui, hein? Comentários, se inscrevam, deixa o like, compartilhe esse vídeo. Muito útil. Vocês viram, né? Foi além da imaginação. Além da boa, além da imaginação. Foi além da imaginação. A entrega foi além da imaginação. Maravilha, maravilha. Aqui, ó, a Jéssica. A hipnose de rua é mais poderosa que a clínica por los olhos ou em branco ou em transe forte? Não Não, não, entendi. não. A única diferença da rua para a clínica é porque a rua é uma demonstração. É, Então, depende das pessoas que estão assistindo ver, né, que está um transe hipnótico acontecendo ali. Na clínica não tem tanta essa dependência. Acontece pra caramba. Mas vamos supor a pessoa, eu não consigo ser hipnotizado, não consigo entrar nesse transe hipnótico. Não precisa. A resposta terapêutica é boa se você engajar na imaginação e na emoção. É muito importante essa coisa da emoção estar ligada no processo, que sem emoção não muda. Se a emoção é o que muda. tem uma coisa, né, na rua, quando ocorre o processo, é porque tá dando certo. Isso para quem faz o street, né? É um bom Exato. laboratório, vamos dizer assim. Aqui, ó, o Daniel, parabéns, Cobs, muito legal. E estamos Valeu, recebendo Daniel. o amém aqui, ó, amém do Amém, Jason. irmão, amém. Amém, amém, muito bem. Então, mais alguma pergunta? Nós vamos encerrar. Tá quase dando 2 horas. Maravilha. Tranquilo, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Nossa, eu adorei. Foi além da imaginação. Maravilha. Gostei do além da imaginação. É isso aí Então, mesmo. aqui, ó, se vocês querem entrar em contato com o Cobs, vamos aqui colocar, ó, Instagram, né? Mande em direct. Aqui, alexcobs.oficial. Também o Cobs tem o YouTube. Vocês também, ó, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem. Ativa o sininho, esses troços, tudo. Detalhe, tem muita Ó, coisa, tem muito curso gratuito também, certo? Nesse canal do YouTube tem muito curso gratuito de hipnose, hermetismo, geometria sagrada. Tudo isso que eu estudo aí, eu sempre faço pequenos cursos aí introdutórios, que eu acabo aprofundando, não tem jeito que eu me empolgo, né? E gratuito para vocês aí, além também dos cursos pagos que a gente tem também, mas tem muita coisa de graça aí no YouTube, muita demonstração também. tem bastante coisa. E também o Anthony Jacquin tá vindo, né? Tem vagas no curso? Ainda tem, apesar de que no hotel já acabou a vaga no hotel, né? Mas ainda tem vaga para o curso sim. E como o lugar é um local meio que de centro, apesar de ser orla também,
mas tem muitos hotéis em volta, então hotel não falta e vaga também não falta, ainda tem muita vaga nos hotéis adjacentes e tem vaga no curso também, ainda tem vaga também para vocês. Certo, então E aqui, são as últimas inscrições, porque a gente já está chegando já na reta final, daqui a pouco já não vai poder fazer inscrição, porque tem toda a movimentação de certificação e tudo mais. Então, provavelmente daqui a uma semana deve estar encerrando aí as inscrições. certo. E que dias vai ser? Dia 16, 17 e 18 de junho. Sendo que no dia 16 a gente vai ter um circuito de palestras, né, falando sobre autoconhecimento, corpo, mente, energia. E sábado e domingo a gente vai ter um encontro com o Anthony Jackson, direto do Reino Unido, lá em Salvador, Bahia, comendo acarajé e tomando Coca-Cola. Ou tomando Coca-Cola, não. Que Coca-Cola? Tomando caldo de cana com a gente lá. Eu nem bebo esse diabo de Coca-Cola. Acarajé e tomando um caldo de cana lá com a gente lá em Salvador. Show. Então é isso, gente. Espera aí, deixa eu ver, tem comentários aqui. Ah, tem aqui, ó. Graças, professor. Obrigado, minha querida. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada, gente, pela presença. Gratidão. Obrigada, Alex. Amei, 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 amei. Foi Valeu. demais. Eu que agradeço aí o convite. Quando precisar, é só chamar. Ah, pode deixar. Adorei. Foi demais. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.